Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas e rapaziada em geral. Eu tô aqui com uma alegria enorme de receber mais uma vez no Pitadas do Sal, Frejá. E eu sempre digo uma coisa aqui no canal: existem artistas importantes na música brasileira e existem artistas que fazem parte da trilha sonora da nossa vida. O Frejá faz parte da trilha sonora da minha vida e de muitos brasileiros, eu sei disso. Então, antes de qualquer coisa, Frejá, obrigado por estar aqui. E eu quero, antes de você falar, dizer só mais uma coisa. Sempre que a gente toca no seu nome aqui, falando de música e tal, eu falo que você é um dos artistas mais gente fina que eu já conheci na vida. Obrigado. Isso não é só a minha opinião. Todo mundo que já cruzou o caminho com você diz exatamente a mesma coisa. Então é sempre um prazer enorme quando você aparece aqui para bater um papo comigo e com a galera do Pitadas do Sal, e esse encontro hoje é muito especial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olha, eu vou te dizer que é um prazer conversar contigo, estar aqui contigo, e eu acho assim, eu sou um leitor de música, acompanho as coisas, e nada como uma boa entrevista. Sabe? O artista também sente essa diferença, entendeu? Porque a gente participa de entrevistas onde as pessoas, às vezes, não têm o menor conhecimento do que a gente está fazendo, às vezes não estão acompanhando, estão muito desatualizadas, às vezes elas não têm nem informações básicas a respeito do trabalho. Então, assim, quando você pega um bom entrevistador que faz perguntas interessantes que você pode desenvolver, isso é um prazer. Eu acho que dificilmente, a não ser que o artista seja muito tímido, né? Sim. Que tem aquela dificuldade realmente de se comunicar, porque fica muito travado e tal. Assim, uma boa entrevista é sempre um grande prazer. Que bom, que bom. E você, as suas são sempre assim. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Então é isso, ó. Estamos celebrando os 25 anos do álbum Amor para Recomeçar, primeiro disco solo do Frejá, e eu tô com essa cópia aqui nas mãos em vinil, uma edição belíssima, lançada pela 3 Selo Rocinante, que está apoiando esse nosso encontro aqui. É um trabalho muito caprichado, né? Eu estava conversando com o Frejá nos bastidores aqui, a parte gráfica ficou linda, encarte, a própria prensagem do vinil, né? Tem as letras, as informações técnicas, um texto do Frejá. Frejá, eu quero, assim, é um trabalho caprichado, bonito, prensagem linda, como eu falei, e a gente não pode esquecer que a música também é o objeto afetivo, né? Nós somos dessa geração, né? Com certeza. Eu acho, assim, eu fiquei muito feliz, porque, na verdade, o meu contato com o pessoal da 3 Selos, da Rocinante, veio porque eles tinham lançado o primeiro disco do Barão, quando fizeram o lançamento da comemoração do... Depois, lançando o primeiro disco que a gente tinha remixado, inclusive. Uhum. E eu gostei muito e falei para eles, poxa... Aí eu falei, pô, tá muito bonito o trabalho, parabéns e tal. Aí ele falou, cara, a gente gostaria muito de fazer o Amor para Recomeçar. Eu falei, pô, para mim vai ser um prazer, até porque é um disco que nunca saiu em vinil, né? Ele já é um disco da era do CD, é um disco lançado em 2001, né? Então ele não teve nem essa possibilidade de ter o vinil, porque o vinil já era uma coisa que já tinha saído do mercado há um bom tempo. E esse disco é um disco muito especial para mim, porque é o primeiro passo do meu trabalho solo. Foi um disco que teve todo um processo assim, mais profundo, talvez, do que os outros, por ser o primeiro. Né? E o primeiro disco, quando, na verdade, por exemplo, você é um artista que está começando, o primeiro disco é aquele descarrego de tudo aquilo que você tinha ali guardado. E, de uma certa maneira, muitos dos primeiros discos são excelentes e o segundo disco sofre um pouco de não ter essa quantidade de músicas represadas, que você, de repente, tem muita coisa para escolher e você acaba tendo muita coisa boa. Você até tira coisa boa porque tem muita coisa boa, né? No caso desse primeiro disco, isso aconteceu comigo de novo, porque eu juntei muita coisa que eu tinha de vários momentos, e isso é uma coisa que eu gosto. Eu nunca gosto de fazer disco só com as músicas que eu fiz naquela hora. Eu acho que tem um processo de composição que fica meio que... Ele fica com uma certa cara mais próxima, porque é aquele teu jeito de pensar na época. Porque, por exemplo,
se eu fico sem... eu componho uma série de músicas num período, e 6 meses depois é que eu vou começar a fazer outras músicas, cara, a minha cabeça está completamente diferente. Eu nem lembro como é que eu fazia a música antes. É quase que como começar do zero. Então, essas zeradas são muito importantes para dar um certo frescor no repertório. E esse disco, o Amor para Recomeçar, foi um disco que eu fui no baú mesmo, procurar coisas, pegar coisas que eu gostava, o que eu achava que tinham passado batido pelas seleções de repertório, ou músicas que a gente fez e acabou não achando um lugar para aquilo escoar, e eu achava que agora eu tinha um arranjo na minha cabeça quando eu fiz, e aquela era a hora de fazer. Mas aí eu me vi envolvido num outro conflito, num outro desafio. Na verdade, não é um conflito, num outro desafio, que é: qual é o meu som? Como é que eu sou solo? Porque, sendo compositor de uma grande parte do repertório do Barão e sendo uma pessoa que era bastante presente no processo de criação e produção musical, como me dissociar daquilo e fazer uma coisa que fosse claramente minha, né? Por um lado, tinha uma coisa de uma parte do repertório que facilitava, que foram as músicas que eu trabalhei com o Max de Castro, porque já era um repertório um pouco mais soul, pop, então aquilo já me levava para uma linguagem musical um pouco diferente do rock and roll, do pop rock do Barão. Mas, nesse sentido, o Tom Capone foi uma pessoa muito importante no processo de um disco, e o Maurício Barros também. Mas o Tom, principalmente, foi a pessoa que me chamou a atenção para como eu tinha que descobrir qual era o meu som agora. Porque não podia soar parecido. Por mais que eu tivesse todas essas argumentações de que eu era o principal compositor ali, que eu era presente no processo musical, se ficasse muito parecido, sempre ia parecer que eu estava fazendo um disco do Barão sozinho. E não era isso que eu queria fazer, né? Então, ele foi muito importante nesse primeiro momento do processo. Toda essa parte gráfica, que eu gosto muito do trabalho aqui, agora que eles fizeram, é uma coisa que já vem depois do disco pronto. O grande desafio foi fazer o disco, né? Então, o disco começou muito com esse processo, né, de procurar ouvir as músicas. Na verdade, a gente fez uma banca de seleção que era o Tom, eu, Rafael Borges, meu empresário, e o Maurício Barros. E a gente ia ouvindo as músicas e colocando... bom, essa aqui por mim fica, essa aqui por mim fica. E elas foram sendo votadas até ficarem mais ou menos todas essas músicas que estão aí no disco. Então, foi um processo mesmo bastante longo de selecionar o material e de fazer isso. E, antes disso, a decisão de fazer o disco, né? Que essa decisão é talvez mais complexa do que tudo, porque, de repente, eu me vi um dia... eu sempre tiro férias no final do ano, eu não costumo trabalhar em Réveillon, em coisas assim. E, num desses finais de ano, eu estava andando no lugar onde eu estava passando férias com a minha família, era uma praia, né? E, de repente, eu pensei assim, pô, eu vou fazer 40 anos e eu acho que, se eu tiver que fazer alguma coisa sozinho, tem que ser agora, porque senão é muito tarde para começar, né? Você começar uma carreira já aos 50, aí o que você vai conseguir? Quando você desenvolver isso com 20 anos de carreira, você já está com 70 anos. É uma idade muito avançada para você estar num momento de ápice de alguma coisa que você fez. Não que você não possa estar, pode estar, mas é mais difícil de você imaginar. Então, eu falei, agora é a hora. Se eu tiver que fazer, eu já produzi vários discos, eu sou compositor, eu sou músico, eu canto, então eu acho que agora é a hora. E isso foi o que me fez decidir. E aí, por conta disso, eu comuniquei ao pessoal do Barão. Isso foi, na verdade, na virada de 99 para 2000. Tá. E aí eu avisei ao pessoal do Barão, olha, em 2001 a gente vai parar, porque eu vou fazer meu disco, né?
Então, teve um ano aí de antecedência para que todo mundo se preparasse para esse momento de parada, que foi o primeiro momento que a gente parou em 20 anos. Uhum. A gente tinha, naquele momento, 20 anos de carreira ininterrupta, gravando disco e fazendo turnê. A gente saía de uma turnê e começava outra de um fim de semana para o outro. A gente estava tocando, ensaiando, de repente, de um dia para o outro, mudava o cenário, mudava o figurino, mudava o repertório, já era outra turnê. Sim. E foi assim durante 20 anos. Né? Então, foi uma coisa bacana também, a experiência desse disco. Eu parei para gravar. Isso faz a diferença. Pô, muita diferença. E há muito tempo eu não parava para gravar. Foi um barato isso, sabe? Você está completamente focado no disco, no trabalho, no projeto. Foi muito bom. E o resultado disso, Frejá, a gente que é fã, que já acompanhava você, do Barão e tudo, teve ao ouvir o disco. Na primeira live que você participou aqui, ainda na época da pandemia, eu falei isso para você, que as suas músicas dá aquela sensação de um lugar confortável, sabe? Aquela canção, né? Você é um cara de canção. Sim. Ela te abraça. E o disco, quando eu ouvi pela primeira vez, eu tive essa sensação. Falei, cara, eu conheço isso. Eu sei de onde isso vem, né? Qual é a referência que o Frejá está trazendo aqui. E foi uma grata surpresa, assim. O resultado desse capricho todo, dessa sua preocupação, foi o álbum entregue. Isso que você falou é importante, porque eu acho que assim, o que você percebeu é que tinha alguma coisa que você já conhecia que continuava presente ali, mas estava diferente, ela estava num outro contexto. E isso é muito bacana. É engraçado que uma vez fui fazer uma entrevista com o João Gordo e ele falou assim, pô, as tuas músicas são sempre uma historinha, né? Aí eu falei assim, mas é para ser diferente? Porque, na verdade, é isso que eu me sinto, um contador de histórias. Né? Através das músicas. As histórias podem ser com abordagens muito diferentes, né? Como vários escritores fazem histórias de formas diferentes. E eu acho curioso, porque, na verdade, tem um grande programa que tinha um programa bem interessante que acontecia numa rede de televisão americana, que era só com os compositores falando e tocando suas músicas, e o nome do programa era Storytellers. Né? Eu lembro da DJ One, né? Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, não só eles estavam contando as histórias das músicas, mas as próprias músicas eram histórias. Exato. Né? Então, era um contido dentro do outro. E eu acho muito bacana isso, porque, assim, quando eu estou pensando, quando eu estou fazendo a música, eu acho que as duas coisas que você acaba tendo a sensação, e isso não vamos dizer assim, premeditado, mas você tem que entender até que ponto a história está sendo contada de uma forma razoavelmente compreensível e até que ponto você consegue estar dentro daquela história a ponto de poder contá-la, seja do ponto de vista que o narrador está. Né? Às vezes ele é o narrador, às vezes é alguém que está de fora contando a história de alguém, às vezes você é o próprio personagem. Né? Então, isso aí, para mim, são coisas assim que claramente, dentro da canção, elas têm que existir. E elas acontecem naturalmente, não são preocupações que eu tenho. Mas eu acho que isso veio da própria forma de gostar de músicas, da forma de música como eu gosto. Eu gosto de música instrumental, eu gosto de jazz e tudo, mas quando eu ouço um disco que é cantado, eu ouço a canção, mais até do que o arranjo, primeiro. Eu ouço a canção e a pessoa que está cantando. Como é que ela me contou aquela história? É a primeira coisa que eu penso. Então, às vezes, você vai ouvir uma música que está com um arranjo horroroso, mas eu falo, cara, que música boa, porque o arranjo não conseguiu me interferir, entendeu? Porque a minha preocupação é justamente isso. E essa história, eu acredito nela? Ela é possível? É viável isso? Eu consigo imaginar isso aí, por mais louco que seja, porque às vezes a história é louca pra caramba. Às vezes é vamos dizer assim, um recado, uma sugestão totalmente lisérgica, uma coisa psicodélica, viajandona, mas, pô, mesmo isso faz sentido. Né? Então, acho que o meu caminho, como ouvinte, acabou influenciando o meu de compositor. Né? Até comento, tem alguns amigos meus que são guitarristas, eles falam, você é um guitarrista que toca para música, você não é um guitarrista que fica mostrando
o quanto você sabe tocar. Eu sei tocar, mas assim, não sou nenhum virtuose. Mas você vai ver claramente que quando eu estou tocando para música. Eu podia fazer um negócio mais exuberante e tal, mas aquilo não me seduz, porque eu vou perder a essência do que é a função do solo ou da parte instrumental da música ali, né? Então, esse deslumbre técnico, para mim, ele não existe. Às vezes tem coisas que eu estou fazendo que são complicadas de fazer, mas isso aí só o cara que toca vai perceber. Quem está ouvindo não está entendendo nada disso, né? Uhum. Entendi. E outro ponto forte que eu considero para um músico funcionar bem, né, para um disco ser agradável, como o Amor para Recomeçar é a escolha do repertório. E para isso, você tem uma particularidade que você não é um cara que escreve todas as letras, você se nutre de parceiros, né, que geralmente você faz a canção, a melodia e a letra é de um parceiro seu. Sim. Você escolhe tão bem os seus parceiros que a gente não nota diferença, assim. Tipo assim, tá, quem conhece muito fala, essa música parece o Arnaldo, essa parece o Mauro Santa Cecília, mas eu acho que, no geral, fica muito parelho, porque tudo fica com a cara do Frejá. Isso é muito legal também. Eu acho que eu escolho eles tanto quanto eles me escolhem. Sim, sim. Eu acho que eles também já têm um direcionamento. Quando me dão alguma coisa, eles já acham que aquilo vai caber na minha mão e que eu tenho como encaminhar aquilo. Eu acho que é muito... Essa coisa da parceria é muito assim. E quando não é, o barato é você ver isso passar a ser. Entendi. Né? Às vezes você vem, o parceiro te dá uma letra que você fala, caramba, bicho, isso é muito esquisito. E aí você começa a fazer, você começa a achar o teu jeito de entrar naquela história. E aí, quando você ouve a música no final, ela tem a cara dos dois. Uhum. Porque, na verdade, é isso. Ela tem que ter a cara dos dois. Mas ela não tem que ter a cara dos dois de você olhar e falar, olha ele ali, olha ele ali. Não. Não. É você olhar e falar, nossa, ela tem a ver com eles mesmo, que doideira, né? São eles mesmo que fizeram, pô, que faz sentido. Eu acho que a coisa da composição é muito essa. E eu, na verdade, nesse disco, além de algumas coisas que eu pesquei que eram mais antigas, como, por exemplo, Segredos era uma música mais antiga, eu acho que o Mais Que Perfeito também era uma música mais antiga, e o Você Se Parece Com Todo Mundo. Essas três músicas eram músicas que eu já tinha. Entendi. Né? Assim, meio que... E o Mais Que Perfeito é exatamente uma música que traz esse lado que tem a parte da produção do Max. Porque, na época, só para contextualizar esse convite ao Max, o Max tinha acabado de lançar o Samba Raro, que é um disco que eu adoro. E ele usava muito uma coisa de programação eletrônica, que eu tinha muita vontade de trabalhar, porque eu achava interessante, porque eu tinha vindo já da experiência de trabalhar com a coisa de música eletrônica na época do Puro Êxtase, que eu achei uma coisa interessante dentro do processo, não de usar isso o tempo todo, mas em alguns momentos você ter aquela sonoridade para misturar com a coisa de em outros lugares ter a bateria natural, ou às vezes em algum lugar ter a bateria eletrônica e a acústica juntos, né? E o Max tinha manipulado aquilo de uma maneira que eu achei muito interessante. E eu chamei ele para fazer, só que ele chegou querendo fazer um disco ao contrário do que ele tinha feito. Ele queria justamente tocar com a opção de música, agora ele tinha orçamento. Na verdade, ele tinha feito aquele disco que ele não tinha orçamento. Sim. Então ele tinha que tocar com bateria eletrônica, porque ele não podia botar todo mundo no estúdio para gravar bateria e base. Então ele teve que fazer aquilo porque financeiramente é como ele conseguiria realizar o disco. E aí o meu disco tinha o orçamento de um disco de gravadora grande, né? Da Warner e tal. E aí ele falou, pô, vamos chamar todo mundo para tocar. Eu falei, pô, mas eu queria tanto aquele negócio que você fez de bateria eletrônica. Ele falou, não, cara, pô, eu tô a fim de gravar. Aí trouxe vários músicos, vários deles eu já tinha trabalhado, e eu trouxe para a parte dos sopros Serginho Trombone, que sempre foi o meu grande interlocutor nessa parte de sopros, para fazer os arranjos de metais, que aí eu apresentei o Serginho para o Max. Né? Eu botei eles dois em contato, e o Max trouxe alguns músicos com quem ele já tinha trabalhado, algumas pessoas que tinham tocado com o Djavan,
o Chocolate, que depois veio a tocar com o Lulu, acho que nessa época ele ainda não tocava com o Lulu, e o André também, falecido André, saudoso, grande baixista. E assim, então teve uma mistura de músicos também diferentes, que foi bacana, porque eu trouxe alguns músicos que já eram pessoas que trabalhavam comigo, o Tom também trouxe algumas pessoas que trabalhavam com eles, e tinha o menino, quer ver? Deixa eu olhar aqui, porque eu não lembro do nome de todo mundo, assim, de cor. Por exemplo, Mário Moura, que era o baixista da Parede, né? Foi uma pessoa que o Tom trouxe como baixista. Aí, por exemplo, eu trouxe o Barone. Barone estava naquele momento, um pouquinho antes de eu gravar o disco, o Herbert teve um acidente. Então o Barone estava ali parado, os meninos dos Paralamas parados com aquela tragédia ali, tendo que resolver aquilo ali. Eu falei, vou chamar o João para fazer umas coisas comigo, para ele, né, espairecer a cabeça, porque senão fica só isso na tua cabeça. E foi maravilhoso, a gente depois veio tocar muitas vezes juntos. O Fernando Nunes, que tocava com a Cássia, né, trouxe todo mundo do Barão veio e deu sua participação, né? Peninha fez várias faixas de percussão, mas teve... Agora estou vendo aqui que tem o Dé também. O Dé tocou baixo. Dé tocou baixo. Eu nem lembrava que o Dé estava. Ó, querido, bom demais. Né? E assim, teve o Rodrigo, o Guto, teve o Mauro Manzoli, que era um amigo do Tom Capone, que acabou gravando a bateria do Amor para Recomeçar, e também do No Escuro e Vendo, que essa bateria eu não vi, essas duas baterias eu não participei da gravação, que o Tom gravou lá no estúdio dele, no momento onde ele estava solucionando algumas coisas de produção. E foi ótimo. A gente teve essa convivência, eu e o Tom criamos rapidamente uma sintonia muito grande, muito poderosa, muito intensa. A gente se deu tão bem que foi muito bom trabalhar com ele, tanto que o segundo disco é basicamente uma produção dele com o Maurício, né? Sim. Porque a gente teve uma sintonia muito boa. Agora estou vendo Liminha também gravou um baixo do Voltar para Te Buscar, que é a música minha com o Fernando, né? Então tem muitas participações desse disco, mas elas são pinçadas. Eu não quis fazer um disco que ficasse também uma coisa que não tivesse nem pé nem cabeça. As pessoas foram bem escolhidas para as músicas que elas iam tocar, entendeu? Então eu acho que funcionou bem a parte instrumental, né? Até vou falar, tem o Serginho Carvalho, que tocou baixo, que tocava na época com o Djavan, que é um baixista de São Paulo, e teve também o André. Cadê? Deixa eu ver. Aqui são as duas do Serginho. Deixa eu ver aqui. Tem uma do André aqui. Com certeza tem o André tocando aqui em alguma música. Cadê? Rapaz, será que a música do André não entrou? Ou a gente fez algum outro arranjo? Engraçado, não estou achando o André aqui. Mas ele gravou, eu me lembro dele gravando com a gente o disco. Não está aqui, não. Deve ter sido alguma música que a gente gravou com ele e depois acabou tendo que fazer uma outra versão e ele não ficou na versão que ele estava. Mas era um excelente baixista. Faleceu, infelizmente, tragicamente, num acidente. Foi atropelado de bicicleta no aterro do Flamengo de manhãzinha. Puts. Grande baixista, uma tragédia, assim. Aquelas coisas que acontecem no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro pode acontecer qualquer coisa, né? É verdade. Né? Mas é isso. Não, ele não está, não. Ele não está, porque seriam as faixas que o Max produziu. Produziu, né? Aqui, e ele não está. Mas eu me lembro dele claramente lá, gravando comigo, querido amigo, né? Saudoso, inclusive. Mas teve muita gente gravando nesse disco, foi bacana. A gente gravou cordas num estúdio maior, porque no meu estúdio não cabia. Esse disco foi quase todo gravado no meu estúdio, mas foi mixado, assim, ele foi pré-mixado na Toca do Bandido, quando a Toca do Bandido ainda não tinha sido construída. Ela chamava Toca do Bandido, mas ela existia dentro da casa do Tom. Ela não era um estúdio separado como ela hoje é. Uhum. E a gente gravou no meu estúdio, eu gravei só uma voz na Toca, mas tem, por exemplo, essas duas baterias do Mauro foram gravadas lá, né? E alguma outra guitarra que o Tom gravou, ele gravou lá.
Mas o disco praticamente foi todo gravado no meu estúdio e a gente foi provavelmente para a companhia dos técnicos para gravar as cordas, porque a gente tinha uma sala grande para gravar as cordas, e aí as cordas foram gravadas lá com os arranjos do Jaquinho Morelenbaum, que fez os arranjos, que ficaram muito bonitos. Eu adoro os arranjos que ele fez, tem coisas muito bonitas, né? Então é isso. Muita gente tocando, foi um disco também meu, assim, de estar em contato com outros músicos, depois de estar tanto tempo tocando só com meus companheiros, né? E o bacana disso é que você trouxe realmente as pessoas que, de certa maneira, já orbitavam o seu universo. Sim, né? sim, Isso que é bacana, isso que é bacana. Queria dar só mais uma contextualizada aqui para a galera que vai nos assistir. Esse disco chega em 2001, né? Você já tinha mais de 20 anos de estrada, como a gente comentou aqui. Sim. Já tinha vivido de tudo dentro do Barão Vermelho, sucesso, mudanças internas, a saída do Cazuza, assumir o vocal da banda. Então, assim, em algum momento você pensou, será que as pessoas vão aceitar o Frejá sozinho? Não, é engraçado, essa dúvida eu não tinha. A minha preocupação é que as pessoas achassem que porque eu estava fazendo um disco solo, eu estava saindo da banda. Porque não era isso que estava acontecendo. Sim. Né? Só que aí, dentro desse processo de gravar o disco e de ter que descobrir uma sonoridade própria, eu percebi que o que eu estava fazendo ali era um processo importante para todo mundo da banda, não só para mim. Entendi. E percebi que, para consolidar isso que eu estava fazendo, já que eu tinha visto a importância o desafio que era criar uma personalidade fora da banda, eu chamei todo mundo para uma reunião antes do disco sair, para não ter nem a possibilidade de dizer assim, esperou fazer sucesso para ver o que ia dar. Não. Chamei todo mundo e falei, gente, olha só, estou chamando vocês aqui, eu tinha falado para vocês que eu ia gravar um disco e ia voltar. Não vai ser assim. Vou gravar 2 discos, porque eu percebi que eu preciso de mais tempo e de mais tempo de trabalho para consolidar isso que eu estou fazendo e queria falar para vocês que acho que vocês deviam fazer o mesmo. Porque é muito importante que todo mundo tenha alguma coisa fora do Barão Vermelho. Porque o Barão Vermelho não pode ser o único núcleo musical e profissional nosso, porque senão a gente vai ficar amarrado nisso. Isso não vai ser bom para nós e nem para o grupo. E eu falei isso antes de lançar o primeiro disco. Aí as pessoas ficaram meio assim, porque, mal ou bem, ia ser mais tempo de espera, sentar na estrada. Aí o que aconteceu? Eu fiz o meu segundo disco, fui para a estrada com ele, e aí voltamos a trabalhar novamente com o Barão Vermelho. Então eu cumpri, basicamente, o que eu tinha colocado para eles. E para mim, foi positivo em termos artísticos. Claro. Em termos de mercado de show, foi péssimo. Porque quando eu parei em 2003, eu já estava num momento muito bom do meu trabalho solo dentro do mercado. E quando eu voltei para o Barão, nós fizemos a turnê, que a gente gravou o disco Vermelho, né, de 2004, que é um disco que eu adoro aquele disco. E depois fizemos o disco da MTV, o MTV ao vivo. E aí eu voltei para a estrada em 2007, a minha carreira já estava de novo no zero. Entendi. Estava na estaca zero. Voltei para lá. Nada do que eu tinha feito até 2003 valia. Tive que começar tudo de novo. Né? Então, assim, só estou falando isso para ficar assim. Contextualizar, tá certo? Para contextualizar, mas não é uma coisa que cabe aqui para a gente falar do disco. Agora, falando do disco, eu achei interessante assim, porque ele tem realmente uma quantidade de parcerias bem diversa, né? Tem coisas com Bruno Levison, com Maurício, com Jorge Rael, Mauro Santa Cecília, Alvin, que é um parceiro querido, que eu adoro as músicas que eu faço com o Alvin. Depois, com ele, no disco seguinte, fiz O Homem Não Chora, que é uma música que eu gosto muito também. E a gente tem uma maneira de trabalhar muito curiosa, que a gente não se encontra. A gente nunca teve junto para fazer nenhuma música. Ele manda um pedaço de letra, eu mando um pedaço de música para ele, depois ele manda outro pedaço de letra, eu mando outro pedaço de música. Quando a gente vê, a gente tem uma música pronta e ninguém se viu.
Tá certo. É curioso, eu nunca tinha feito música assim, mas Uhum. rolou e Sim. ficou bom, deu liga. Muito. Tem Você Se Parece com Todo Mundo, que é uma parceria minha com o Cazuza, e na verdade essa música ela tem uma explicação para estar aqui. Ela foi gravada no Maior Abandonado, e ela foi uma música que não foi muito trabalhada, no sentido da banda trabalhá-la para conseguir o melhor resultado. Então, eu fiquei um pouco frustrado com o resultado final que ela teve e sempre achei que ela não tinha sido gravada à altura. Então, eu tinha necessidade de fazer isso. E, curiosamente, assim, quase todas essas músicas elas tinham uma versão de violão e voz, né, para as pessoas ouvirem, poderem opinar o que ia ter para poder dizer, eu quero que fique essa, eu não quero nesse processo de seleção que eu falei anteriormente. O Você Se Parece com Todo Mundo, ela tinha um violão e voz, que é esse mesmo violão e voz que está aqui na gravação. Todo mundo tocou em cima disso, porque Olha já era só. tão forte a maneira como eu tinha tocado e cantado, ela já estava tão pronta que eu não tinha o que acrescentar. Eu falei, eu não vou regravar isso, não vai ficar melhor do que isso aí. Sim. E aí a gente gravou a bateria, o baixo, e, aliás, o baixo acho que até sou eu, A gente gravou a bateria, o baixo, e depois o Maurício botou um órgão e Ih, tem uma coisa errada aqui, ó. O steel guitar é do Rick, não é do Tom Capone. Aqui tá pedal steel, teclados Tom Capone. O Tom deve ter feito algum teclado, mas o pedal steel é do Rick Ferreira. Ih, Rick rapaz, Ferreira. Rico Ferreira. Eu tenho aqui, quer ver? Especialidade do Rick, né? Não, a especialidade, ele é um dos maiores guitarristas desse negócio no Brasil, com certeza, e um dos grandes no mundo. Quer ver? Aqui, cadê? Você Se Parece com Todo Mundo. Onde está? Vou pegar o CD aqui. Sim, sim. Na verdade, aqui o crédito do Tom vem teclados separado. Eles juntaram na hora da arte final, alguém se atrapalhou e botou pedal, vírgula, steel, guitar, vírgula, teclados, Tom Capone. Na verdade, é pedal, steel, guitar, Uma Rick coisa Ferreira, só. teclados, Tom Capone. Bom, vou falar para os meninos para na próxima vez, se sair uma nova edição. Agora, essa Claro. agora vai ficar mais rara, hein? Essa vai ficar mais rara. Porque os colecionadores são malucos. Sim, sim. O cara quer que tenha o erro. O errinho torna a edição mais cara, é verdade. Eu, quando comprava vinil, tinha uns amigos malucos assim, não, porque esse disco é a edição italiana. Eu falei, o som é melhor? Não é isso. É porque a edição italiana. Eu falei, mas o som é melhor? Não, o som melhor é da edição inglesa. Eu falei, o cara é edição inglesa, porra. Claro. Mas o cara compra porque a edição é italiana. A edição italiana, pô, raríssima, só tiveram a pressagem, foi meio. Para mim não faz a menor diferença, eu quero ouvir a música, né? É lógico que uma capa diferente, por exemplo, quando tinha o Hendrix, que tinha a edição americana da capa e a edição inglesa, e as capas eram diferentes, aí você pode escolher uma capa ou outra que você goste mais. Mas a qualidade do som do disco é parelha, né? Apesar de que eu sempre gostei. Eu sempre gostei mais das edições. Desculpa te interromper, só para compreender. Eu sempre gostei mais das edições inglesas, as masterizações inglesas, do que as americanas. Eu também. A discografia dos Beatles que o diga, né? Eu prefiro 1000 vezes a britânica do que a americana. É verdade. Os Stones também, né? Os Stones também. Aquele começo de carreira deles dois, tanto dos Beatles quanto dos Stones, é caótico, né? Porque é coisa completamente diferente lançada num país e em outro. Mas é engraçado porque eu acho que, como o americano, as pessoas que trabalhavam em estúdio já eram muito ligadas em hi-fi, o som já vinha muito bombado. Enquanto que a masterização inglesa, ela funcionava em qualquer lugar. O cara podia ouvir numa vitrola porcaria, que soava bem. O cara botava num som hi-fi maravilhoso, também soava bem. Verdade. Então eu sempre preferi, se eu pudesse escolher, eu pegava a prensagem inglesa e não a americana. Também curtia. Frejá, antes da gente entrar no faixa a faixa, que eu adoro, eu quero falar um pouquinho ainda sobre as canções ali, de fato, né, e os bastidores. Uma coisa que esse disco, para mim, ele soa muito íntimo. Tem músicas que parecem quase confissões suas, né? Existe alguma música desse disco que você
escreveu, compôs, e depois você pensou, caramba, talvez eu tenha me exposto demais aqui? Engraçado. Você sabe que não, mas, por outro lado, tem uma coisa muito curiosa. O Você Se Parece Com Todo Mundo, eu achava que quando o Cazuza fez a letra, ele tinha feito por uma história que eu estava vivendo. E aí eu falei para ele, isso aí é uma coisa que tem a ver comigo. Ele falou, não, isso aí é um negócio de um primo meu com a mulher dele. Aí eu dei aquela murchada assim, falei, pô, Claro. jurava que eu achava que estava sendo inspiração para alguma coisa, porra nenhuma. Mas eu me sinto muito representado por várias delas, né? Acho que no Escuro Claro. e Vendo, que é uma letra do Arnaldo, que é de uma delicadeza linda e tal, eu gosto muito da história, assim. Eu conseguiria me ver ali naquele personagem Entendi. tranquilamente, né? Eu acho que é muito isso. Eu acho que o Amor para Recomeçar é uma música que eu adoro também, né? Me reconheço muito nela. Você costuma escrever mais pela emoção ou pela compor, quando eu digo, né? Mais pela emoção ou pela construção racional da canção? Não, não. Na verdade, para mim, assim, quando eu leio as palavras no papel, eu tento imaginar o que aquilo me passa e como é que eu vou contar aquilo. Cara, E aí a música vem. Aí a música vem. entendi. Mas não, eu não tenho um método, assim. Mas Uhum. é basicamente isso. Assim, eu falo, o que isso me diz, né? Isso é forte? Merece uma coisa suave para equilibrar ou tem que ter uma coisa forte para reafirmar, né? E como é que eu canto isso? Como é que eu conto essa história? Como é que isso fica natural para uma pessoa ouvir cada frase disso? Como é que isso entra no ouvido da pessoa como se fosse uma coisa harmoniosa, musical? Basicamente, como funciona para mim assim, o processo de composição. Eu não tenho um método. Eu já fiz Entendi. música de tudo quanto é jeito. Uhum. Tudo quanto é jeito. Não? Entendi. Agora deixa eu entrar aqui naquele terreno de bastidores que eu acho que não. Quando eu falo assim, eu adoro. Eu acho que um monte de gente gosta, né? É. Porque às vezes acontece mais coisa fora do estúdio, né? Que é tão Sim. interessante do que tanto quanto a música. Você falou que deixou algumas canções de fora desse disco. Elas ganharam gravações posteriormente Sim, nos sim. outros solos? Algumas coisas foram usadas em outros discos, né? Agora, é engraçado você falar dessa coisa de bastidor. Você sabe que um dia eu acordei e a gente ia gravar. Eu acordei com o telefonema do meu técnico de som, ele falando, cara, liga a televisão, um avião bateu na torre do World Trade Center. Eu falei, como é? Ele falou, liga aí, liga aí. Aí eu liguei e foi o tempo de ver o segundo avião. Uhum. E eu falei, cara, a história está mudando na minha frente aqui. A história do mundo está mudando aqui na minha frente. Isso é uma coisa muito marcante dessa época, desse disco, para mim, né? Muito, muito forte, né? Mas, assim, em termos de coisas que eu tinha de repertório, algumas coisas talvez tenham ido parar em outro disco. Com certeza, uma ou duas, pelo menos, devem ter ido parar em outros discos. Mas agora eu não vou me lembrar delas Não, claro. exatamente, né? Mais curiosidade, que elas É, ganharam luz, é, receberam a é. luz, assim, É. vieram. Agora eu estou lembrando aqui, estou vendo a ficha técnica, na verdade, as cordas foram gravadas no Estúdio Mega, né? E foi mixado, que eu falei que foi pré-mixado lá na Toca do Bandido, mas ela foi mixada no Nas Nuvens, que era um Tá, estúdio que eu trabalhei durante muitos anos com o Barão, então era um estúdio que eu conhecia, e eles tinham uma mesa muito grande, então cabia sim, tudo que a gente tinha gravado. Foi muito bom, porque aí a gente pôde finalizar tanto as músicas do Tom quanto a do Max, porque eles trabalhavam separados, né? Quando eu gravava com o Max, estava o Max lá, quando eu gravava com o Tom, estava o Tom. Quando chegou na entendi. hora do final, tinha que fazer o disco virar um disco só, né? Era um disco que tinha que ter uma certa harmonia, uma certa naturalidade dele estar junto ali. Então a gente levou tudo para um estúdio só e mixou lá, tentando trazer aproximar um pouco o som
do trabalho de um com o trabalho de outro. É lógico que as linguagens são diferentes, mas a sonoridade para não ser muito diferente. Né? Entendi, entendi. E teve alguma canção difícil de gravar nesse álbum? Sim, teve. Sabe qual? Amor para Recomeçar. Ah, faixa título. Amor para Recomeçar sofreu da demoite. Demoite é uma síndrome da demo que é uma coisa muito conhecida. Você grava uma demo e você não consegue fazer nada melhor do que ela depois. Olha só. E aí você vai gravar a música e você está com uma banda de músico no estúdio e você não consegue gravar a altura daquela demo. Só que aquela demo é só uma demo. Ela não pode ser uma gravação. Ela não tem qualidade suficiente nem de performance, nem de acabamento para ser. Né? E aí o que acontece? Ela tinha... A demo dela éramos eu e Maurício no piano, eu no violão, cantando a música. Maurício Barros, né? Porque a gente tinha feito a letra do Mauro. Na verdade, eu fiz a letra, eu ajudei o Mauro a dar o acabamento na letra, porque a gente tinha visto aquele poema na internet, e eu falei assim: vamos aproveitar a ideia desse poema e vamos fazer uma letra, mas não vamos usar nenhuma frase do poema, para ninguém dizer que a gente pegou o poema para usar. Beleza. Então aí deu um trabalho absurdo, porque você tem que reescrever uma ideia com outras palavras, de outra forma. Aí fizemos a letra, o Mauro fez a maior parte, lógico, eu ajudei a fazer um acabamento final, e aí eu e o Maurício fomos para o estúdio compor. Fizemos a música violão e piano juntos ali cantando. E aí a gente não conseguiu fazer uma gravação melhor, fizemos várias gravações da música. Uma delas tinha a presença do Memê, que, aliás, isso é uma coisa que eu acho muito importante falar, porque a gente tem que dar crédito a quem merece. Né? E a gente estava cantando a música, e aí, de repente, o Memê falou assim: cara, tem que ter uma parte diferente aqui. Vocês têm que ir para um outro lugar, porque vocês estão indo de um lugar para o outro, do outro para um, do um para o outro, do outro para um. E a música não sai disso. Vocês têm que ir para um terceiro lugar para poder voltar, seja para um ou para o dois. Né? Aí eu falei, Aí eu peguei uma parte da letra que a gente estava repetindo e fiz aquele C, que é o desejo que você tenha dinheiro, pois é preciso viver também. Essa parte, a gente cantava ela do mesmo jeito que canta, eu te desejo não parar tão cedo, como o resto. E aí, por isso, ficava sempre para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E aí, aquilo abriu a música, a gente resolveu a música em termos de canção. Ela tinha uma falha de composição, por mais forte que tivesse, e o Memê ajudou a gente a resolver isso, porque na hora que ele falou, eu imediatamente percebi o que ele estava dizendo e fui lá e resolvi o problema. Né? E aí, a gente fez uma versão que eu já achava que a gente estava no caminho, mas ainda não era, e aí o Tom chamou o Mauro Manzoli e ele gravou uma base, tanto que eu acho que, se a gente olhar aqui, é até o Tom que está tocando baixo nessa música. Amor para Recomeçar. É o Tom que está tocando. O Tom, nessa música, ele faz o baixo, que ele gravou com o Mauro Manzoli, que aí eles decidiram o arranjo de base, e ele gravou a guitarra da introdução. Essa guitarra é do Tom. Né? Então, assim, o Tom resolveu muito essa música. Aí, depois disso, botamos violão, guitarra, teclados, tudo, e a música ficou do jeito que ela ficou, que eu gosto muito do resultado final, mas realmente teve a importância do Tom achar essa levada junto com o Mauro e o Memê ter dado essa solução da canção mesmo, da própria composição. O toque do Memê, né? Que ela levou a música. A música. Exatamente, ele levou a música. Exatamente. Sensacional, sensacional. E existe alguma faixa desse disco que você acha que o público nunca entendeu direito? Cara, na verdade, eu tenho até uma história muito curiosa. Esse disco foi masterizado nos Estados Unidos. Né? Eu fui a Nova York, eu já tinha ido antes de masterizar nesse mesmo estúdio, com esse mesmo cara, que era um cara maravilhoso. Masterizava em AC/DC, Hendrix, Led Zeppelin, o próprio primeiro disco do Coldplay, que eu adoro, Parachutes, é masterizado por ele. É um cara genial. E aí eu e Guto ficamos uma semana em Nova York com ele, masterizando todo o catálogo do Barão, que foi quando saiu aquela edição remasterizada, que era para ser um box, e aí na última hora a Warner Muckiranou
e aí virou um bando de discos separados, sem divulgação nenhuma. Aquele disco, aquela edição masterizada, ela é muito superior às anteriores. Quem puder comprar aquela, procure, porque ela é muito superior. Né? Então, o que acontece? Quando eu cheguei lá, a gente masterizou o disco e fomos para a casa de um amigo americano, que era amigo de uma amiga minha, que estava lá em Nova York, por acaso, a Connie Lopes, é o Ital Schur, que foi parceiro do Gabriel e que foi parceiro daquele cara de uma banda, aquele cara que fez os... Ele é parceiro do cara que fez o Smooth, que foi sucesso do Santana. Eu esqueci o nome dele. Mas tô ligado. Era de uma banda pop americana, e ele era parceiro desse cara, e ele foi parceiro do Gabriel. Acho que ele produziu umas coisas do Gabriel aqui. Eu não o conhecia aqui no Brasil, mas aí fomos à casa dele ouvir o disco. Né? E aí a gente ouviu o disco todo lá, para ter num estúdio, ouvir e tal, masterizado. Estava o Max, estava o Tom, eles foram para... Eles não conheciam, nenhum deles conhecia o George Marino, que é o cara que eu apresentei eles, que era um cara maravilhoso, infelizmente já falecido. E aí, o Arthur Lindsay estava também lá, querido. E aí o Arthur chegou para mim e falou: Frejá, as músicas de trabalho desse disco tem que ser essa e essa aqui. Eu falei: Arthur, você não podia estar mais equivocado. Essas músicas nunca vão tocar no rádio no Brasil, de jeito nenhum. Porque a perspectiva dele é de uma pessoa que mora fora do Brasil e gosta de coisas da música brasileira que quem está fora do Brasil aprecia. Não é o que o público do Brasil, que está dentro do Brasil ouvindo rádio, quer ouvir. Assim, ele achou que... Eu não me lembro qual era... Uma delas era Ela, que é uma música que é minha com o Arnaldo e com o Lenine. Que é uma música que eu adoro, é linda, muito diferente e tal, mas não ia tocar no rádio de jeito nenhum. Assim, numa rádio adulta, naquele programa da noite que o cara apresenta pérolas, ok. Mas... não é uma música radiofônica, é uma música linda. Linda, mas não é radiofônica. Exatamente, mas não é radiofônica. E tinha uma outra, que agora eu já não lembro qual é, porque isso tem 25 anos. Claro. Que eu falei: Arthur, não vai rolar. Então, tem essas coisas assim, da pessoa ter a percepção completamente diferente. Né? Agora, por exemplo, curiosamente, esse disco saiu e ele vendeu muito bem na saída com o Amor para Recomeçar. E aí depois tocou O Homem Não Chora no rádio. Tocou muito O Homem Não Chora. E, cara, não saiu um disco da loja. Estranho. Tocou Segredos também, tocou muito. Aí... tá. Aí é que mudou. A história desse disco mudou aí. Porque entendi. Dentro do meu orçamento, do meu contrato, eu tinha uma verba que eu podia fazer um especial de televisão ao vivo, ou eu podia gravar um clipe com aquele dinheiro. Então, eu podia fazer uma gravação de um programa para estar exibido ao vivo no Multishow, né? Ou eu podia fazer um clipe. E aí eu decidi fazer o clipe de animação dos Segredos. As rádios, mais linda do mundo. As rádios diziam que não queriam mais tocar os Segredos, que não queriam tocar os Segredos, porque o disco já tinha dado. Entendeu? E aí, o clipe entrou na MTV e estourou a música na MTV, e as rádios foram obrigadas a tocar a música. E aí ela estourou no rádio pela MTV. Entendeu? E foi uma loucura, porque ela virou o maior sucesso desse disco, apesar do Amor para Recomeçar ser o título e ser uma música conhecida, e ter empurrado o disco de uma maneira muito forte na loja. O grande sucesso desse disco, hoje, na cabeça das pessoas, é Segredos, é a minha música mais ouvida no Spotify todo mês. Olha só. Todo mês. Entendeu? Então, é muito curioso isso, né? Porque é uma música que tinha tudo para não ter acontecido, porque ela não teve suporte da gravadora, porque a verba de divulgação já tinha acabado, as rádios não queriam tocar, porque a verba de divulgação já tinha acabado, e aí, de repente, veio o clipe e atropelou aquilo tudo, e elas tocaram porque o público ligava pedindo: eu quero ouvir aquela música, e a MTV botando aquele clipe, todo mundo: eu quero ver o clipe.
A própria MTV tendo que tocar o clipe toda hora e o público pedindo no rádio e a música virou um sucesso por conta disso. Eu acho que foi a decisão mais certa que eu já tomei na minha vida até hoje. Sensacional. E o clipe é a coisa mais linda do mundo, a concepção do clipe, a ideia foi sua? Não. Aí eu sou obrigado a ser justo. Eu não tenho a menor responsabilidade sobre esse resultado. Porque você é cachorreiro que nem eu e tem que cachorro também. Não, mas o do cachorro é o outro, é o Túnel do Tempo. Túnel do Tempo, perdão. Esse é o do balão. Esse é o do balão. Mas eu não era cachorreiro ainda nessa época. Eu não o era cachorreiro. É o Túnel do Tempo, confundiu. Exatamente. O Segredos é a obra do talento do Péricles de Barros, que é irmão do Maurício, que é o roteirista, junto com o pessoal da Consequência, que é a produtora de animação. Uhum. Maurício Vidal, Marcelo Vidal, os dois irmãos Vidal, e tem mais uma pessoa, acho que é o Renan, que era sócio deles na época. Eram os três na Consequência, e Péricles de Barros. Eu só fiz escolher as pessoas certas e eles fizeram o trabalho todo. E eu só fiz assim, muito obrigado, maravilhoso, está sensacional. A ideia do clipe, o roteiro do clipe é maravilhoso, é uma leitura da letra sensacional. Eu nunca imaginaria aquela história. Sim. Nunca foi. A história dos Segredos não era aquela história, e virou. É maravilhosa aquela possibilidade. É lindo, né? Sim. Então é bacana. Isso é que é o bacana da composição. São tantas as leituras. Quando a pessoa fala, outro dia o cara falou para mim que ouviu aquela tua música, ela diz não sei o quê, eu chamei ele de idiota, eu falei que não tinha nada a ver, eu falei, rapaz, para ele é isso, cara. Para você é outra coisa. Exato. Adorei saber que ele achou que era outra coisa. É lógico que eu ia ficar chateado se o cara achasse uma interpretação horrorosa, que eu estava falando alguma coisa que não tem nada a ver. Mas se ele achou aquilo e eu achei interessante, estou achando ótimo que tem uma leitura diferente da que eu pensei, do que o meu amigo, o outro amigo pensou. A música, quanto mais poderosa ela é, mais possibilidades ela tem. Uhum. Perfeito. Mas eu confundi, né? Porque os dois clipes são animação e tudo. Mas como é que é o nome da música? Túnel do Tempo. Túnel do Tempo também é da mesma equipe. É da mesma equipe, maravilhoso, com o mesmo roteirista, a mesma equipe. Sensacional. E eu não era cachorreiro na época. Hoje eu até tenho. É difícil para mim também ver aquela história, que aquele cachorro que foge, que se perde e tal. E na época, eu mostrei o clipe para minha banda na van. A gente tinha acabado de receber, e a van tinha um DVD. E eu botei no DVD da van para a gente assistir, e o Billy Brandão, que era o meu guitarrista na época, ele era cachorreiro já, daquela época. Quando terminou, ele falou assim, eu não quero mais ver esse clipe, não, cara. Eu não posso ver esse tipo de história com cachorro, não. E eu achei aquilo tão bonitinho, cara. Só que hoje eu me vejo nessa posição, assim. Sim. Muito duro a gente ver história triste com bicho, né? E eu sofro que nem um louco. Né? Sim, nossa. Minha mulher não gosta nem de ver, né? Não, tipo assim, não. Filme com cachorro, com gato. Se tiver sofrimento, tô fora, cara. Nem me põe para assistir, nem me põe para fazer. Não adianta nem avisar que aquela hora eu não posso ver, porque eu não vou querer ver a história. É complicado, é complicado. Também não gosto, não. Frejá, deixa eu te perguntar. Eu tenho as perguntas ainda da galera. Eu vou fazer mais algumas perguntas e a gente já pega elas ali, pode ser? Perfeito, sem problema. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com o Frejá de 2001, qual conselho daria para ele durante as gravações do disco? Rapaz, é difícil, sabe? Porque foi tão bom a coisa de descobrir as coisas que eu estava descobrindo na época, que eu acho que era melhor não estar sabendo o que eu sei hoje, né? Hoje eu tenho uma outra experiência na forma de gravar, mas, na verdade, eu só sei isso porque eu vivi aquilo. Claro. Então, eu não tenho como... Eu ia cortar o barato de aprender, sabe? Entendi. Eu acho que o barato foi aprender. O grande barato foi aprender. Eu acho que eu ia perder um pedaço da história se alguém tivesse me tutelado ali. Muito da graça da história não ia ter. É aquela coisa que muita gente diz que o importante não é o resultado, né? É o caminho, né? É um pouco isso, né? É um pouco isso.
É lógico que a gente fica feliz com o resultado, ninguém vai ficar chateado de fazer uma coisa boa, mas assim o caminho é muito gostoso, né? Todas as dúvidas e as certezas e os acertos e os erros, isso é que é o barato da brincadeira, né? Perfeito, perfeito. Existe alguma música desse álbum que você sente que o público gosta mais do que você? Não, não. Eu adoro esse disco, cara. Eu gosto do disco todo. Inclusive, tem uma versão que fizeram de remix para o Sol de Domingo, uns amigos meus DJs de São Paulo, que é muito boa também. Eu não sei se você chegou a ouvir. É uma coisa que circulou meio dentro do universo dos DJs mesmo. Mas eles fizeram um remix para ela que ficou muito bom, muito interessante. Eu gosto muito desse disco, cara. Eu vou te Tem no falar que YouTube? Essa cara, versão tem no YouTube? não sei. Tá aí uma boa pergunta. Porque eu acho que ela foi feita por um universo mesmo de consumo dos DJs que Entendi. tocam. Então, Entendi. era uma coisa que ele fazia. Eu acho que tem no meu... um desses remixes tem no meu... Teu canal. Tá na minha plataforma, cara. Vou Tá na minha procurar depois. plataforma. Me interessa, me interessa. O DJ é o Silvio Miller. Silvio Miller, ele que fez, e tem o Sol de Domingo, ele fez junto com o Índio Blue, que era um grande amigo meu, que também era DJ, e eles fizeram juntos. Né? Entendi. Eu tinha separado aqui uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu respondo. Seria assim: você acha que esse disco envelheceu bem? Eu digo antes de você, ele envelheceu maravilhosamente bem, porque eu ouvi ele direto para fazer o nosso papo. Cara, que disco gostoso de ouvir. Você sabe o que é o curioso? Eu não ouvi esse disco, não, mas outro dia, por acaso, eu não sei por que motivo, eu botei o meu segundo disco para ouvir. Né? E, cara, eu achei bacana isso, assim, não envelheceu. E eu acho que nenhum dos meus discos que eu fiz no meu trabalho solo envelheceram. Curiosamente, porque, na verdade, eu acho que hoje em dia o meu norte, assim, é o Bob Dylan. Tá. Saca? Os discos do Bob Dylan não envelhecem, cara. Você ouve o disco do Bob Dylan, é um disco do Bob Dylan. Eu acho que a pessoa vai ouvir e vai falar, pô, é um disco do Frejá. Pode parecer que tem alguma coisa de uma sonoridade de estúdio mais próxima de uma época ou de outra, porque todo disco tem o seu tempo. Claro. Mas não vai parecer uma coisa assim, nossa, isso aí ficou velho, esses arranjos agora estão completamente ultrapassados. Não tem. Eu acho que nenhum disco meu tem esse tipo de defeito, de déficit, de fragilidade, na verdade. Eu acho que isso vai muito ao encontro, Frejá, de uma preocupação que eu acho que você tem, pelo menos eu percebo nas suas entrevistas, nos clipes que você faz no seu canal, a preocupação com as timbragens, né, com a sonoridade, tudo isso faz a diferença. Você não pega nenhum elemento específico daquele ano, como um Ovation dos anos 80, sim. Né, um Yamaha D7, essas coisas. Essa coisa de você estar muito ligado a uma sonoridade que é exatamente aquele momento, porque aí fica muito datado. Né? Aí você fica realmente preso. Por exemplo, você trabalhar com alguma coisa eletrônica que seja muito específica de um determinado tempo, você vai... Esse risco acontece de uma forma muito grande. Eu sempre evito fazer... Eu acho que hoje, cada vez mais, o meu barato é tocar junto. Eu tenho gravado as minhas últimas coisas... porque nessa época, quando a gente gravou o meu primeiro e meu segundo disco, o meu estúdio era muito pequeno. Não dava para fazer todo mundo junto. Então a gente gravava a bateria numa sala e todo o resto ficava lá numa outra, apertadinho. Às vezes tinha coisa que já estava valendo de um, às vezes o cara estava fazendo só uma guia, porque nem o instrumento, se fosse gravar o piano nem cabia na técnica. Então era um piano menor para ele poder só dar uma dica do que queria estar fazendo ali. Hoje eu tenho um estúdio maior, eu consigo gravar, eu tenho gravado várias coisas com outros artistas, fiz agora uma música com o Arnaldo Brandão, fiz uma que ainda deve sair, que é uma música muito bacana que eu acabei de gravar e a gente está terminando de mixar com o Geraldo Azevedo, uma coisa linda que a gente gravou junto, muito bacana. E assim, todo mundo tocando junto, ou se olhando, sabe, tendo essa coisa orgânica da sintonia direta e, principalmente, de uma flutuação natural, sabe? Lógico que ele tem uma precisão, tem,
mas não está tão justo que ele seja perfeitamente preciso, porque o perfeitamente preciso não é musical. Não em todas as situações. Às vezes tem coisa que tem que ser muito precisa. Determinadas linguagens até exigem isso. Mas no caso do tipo de música que eu faço, não. Tem um certo relaxamento, uma certa naturalidade. Eu não quero falar orgânico, porque orgânico é uma palavra muito usada e que já perdeu um pouco até o sentido. Mas tem que ter uma certa naturalidade na hora que você vai tocar, que a pessoa consegue ouvir e imaginar que você está ali tocando aquilo. Né? E isso é o que a gente justamente busca quando faz as gravações. É como eu tenho trabalhado ultimamente. Perfeito, perfeito. É aquela coisa do som humanamente possível, né? Exatamente, isso, exatamente. Sabe? A beleza nessa possível imperfeição. Vamos lá. Frejá, ailtonsantos.80 é o nick dele aqui no Instagram. Salve, Sal. Adoro esse álbum do Frejá. Na minha opinião, um dos melhores do começo do século. Acho a capa do álbum lindíssima. Mando um abraço ao Frejá e aproveito para perguntar como foi a concepção dessa capa. Sim, ótima pergunta, Ailton. Muito obrigado aí pelo carinho. Essa capa, ela foi o seguinte, foi uma ideia da Fernanda Villa-Lobos e do Barrão, que são os dois artistas que tiveram esse conceito. A foto é do Christian Gal, que é um excelente fotógrafo, com quem eu me identifiquei, que eu não sou uma pessoa que me sinto tão à vontade assim, fotografando, não sou tão exibido assim, sabe? Adorar ser fotografado não é muito a minha praia. O Christian Gal foi um fotógrafo que conseguiu me deixar à vontade. Tanto que depois disso eu fiz várias capas com ele e vários trabalhos de fotografia com ele, até de divulgação de turnê, porque eu consegui me sentir à vontade fotografando para ele. Porque, na verdade, o fotógrafo, você fotografa para o fotógrafo, né? Você está ali, ele está batendo as fotos, você está ali meio que, de uma certa maneira, posando para ele, né? Então, ele conseguiu me deixar à vontade para fazer isso. E ele foi uma escolha deles, né? Eu não o conhecia, e depois a gente acabou trabalhando junto muitas vezes. Mas a ideia da capa, dessa questão de eu estar no reflexo do vidro, né? Que é muito interessante, foi da Fernanda Villa-Lobos e do Barrão. Eu gosto muito da capa desse disco, acho muito interessante essa ideia. Adoro. Não. Muito bonito. Aonde que é essa praia aqui? Copacabana. Copacabana. De Copacabana. É um hotel, era um quarto de hotel em frente à praia de Copacabana. Praia e de aí Copacabana. Ele é um hotel mais antigo. Tem uma foto aqui, não sei se tem aqui. Não, essas fotos que tem a guitarra na cama são do quarto. São do quarto. Essas fotos aqui, ó, essas são do quarto do hotel. Essas aqui. Essas são do quarto do hotel. Essas aqui são no aeroporto, perto do aeroporto. E é engraçado, eu achei que tinha uma outra imagem. Deixa eu olhar a capa do CD aqui, se tem a imagem que eu estou com ela na cabeça, que era tipo... Peraí, deixa eu ver se ela está aqui. Não. Ó, isso aqui também era do quarto do hotel. Essa pode coisa, crer. esse armário, esse tipo de coisa de textura de madeira com tela, madeira com tela. Pode crer. Isso aqui, né? Isso tudo era do quarto hotel que eu estava, que a gente fez. Eu já não lembro o nome do hotel, eu não sei nem se existe mais, porque do jeito que a construção civil está no Rio de Janeiro, é bem possível que ele já esteja no chão, já tenha construído um espigão gigantesco no lugar dele. Pois é. Próxima pergunta aqui, ó, do meu amigo Nilson Batista. Isso aqui, de certa forma, você já respondeu no início. Ele pede assim, pergunta para o Frejá como ele escolheu o repertório do CD, do disco. Como eu falei antes, o repertório foi escolhido por 4 pessoas, né? Tom, Maurício, eu e Rafael Bosch ficamos com todas as músicas que eu tinha pego num baú, muita coisa assim antiga, e fui colocando para ir ouvindo, e a gente foi escutando, e aí elas iam passando um processo de seleção, inclusive Os Segredos. Os Segredos é uma música que eu não acreditava que ela ia chegar até o final, cara. Olha só. Eu não levava a menor fé. Essa música eu apresentei em vários discos do Barão, como dentro do processo de seleção de repertório, só que o detalhe é o seguinte, ela era um rock. Ela era um rock. Não era uma balada. Não era uma balada. E aí, mesmo assim, eles iam votando nela, o Tom, o Maurício e o Rafael,
Eu falava, cara, não é possível, cara, essa música está avançando. Esses caras estão levando fé nessa música, eu não levo essa fé toda nessa música. E aí, uma hora chegou a hora da gente trabalhar. E aí a gente estava fazendo a gravação, e aí o Tom falou assim, cara, e se a gente fizesse essa música como balada? Eu falei, Tom, pega aquele disco do Lenny Kravitz que está ali, toca aí. Vamos achar a pulsação dela. Porque eu ouvi, na hora que ele falou isso, eu me ouvi cantando naquele tempo daquela música ali. Aí a gente só pegou o andamento da música, peguei o violão, comecei a tocar ela naquele andamento, virou o Segredos que é hoje. Olha só, olha só. E o que eu acho louco é assim, ele ter a sacada de que a balada era a solução, e eu, de imediato, ouvi aquela música do Lenny como o que seria uma coisa próxima, similar, para eu me ouvir cantando a letra naquele andamento. Entendeu? Entendi. E aí, imediatamente, a gente chegou, aí a gente viu que ela era muito forte. Aí nem eu duvidei mais. Nem eu duvidei mais. Quando você transformou ela em balada... Quando ela virou balada, eu falei, cara, agora danou-se. Entendi. É aquela coisa, né? A música pedindo para vir ao mundo, né? Ela se descobriu pra gente, ela se descortinou. Na hora que ela virou balada, ela se descortinou. Eu vi toda a canção que ela era, que eu mesmo não tinha visto. Que demais, que demais. André Nascimento, Homem Não Chora, acho muito boa, mas o álbum desce redondo até hoje. A pergunta é se o relançamento do álbum terá uma turnê ou show e a decisão de ter 2 produtores no álbum. Bom, a decisão de ter 2 produtores eu falei já, né? Porque tinha essa parte mais soul pop que eu queria deixar a cargo do Max, que é o Mais Perfeito, tem mais algumas outras, o Sol de Domingo, tem tem mais uma outra aqui. Agora eu não estou lembrando. Bom, o Sol de Domingo, o Mais que Perfeito, eu acho que tinha mais uma, que eu acho que a gente acabou não gravando, não entrou no disco. Ou a gente mudou de arranjo para ela entrar no disco fazendo mais sentido. Eu acho que Eu Não Sei Dizer Te Amo, que eu acho que a gente chegou a gravar de uma forma e depois a gente acabou gravando com a visão do Tom e a gente achou que cabia melhor no disco, entendeu? Até curioso isso, eu nem lembrava disso, mas eu acho que aconteceu isso mesmo. E a outra pergunta que ele fez foi... Se vai ter show essa coisa de show em relação a discos que são considerados referenciais, assim, eu acho interessante, mas eu acho muito difícil fazer um show desse disco, que teria que ter metais, teria que ter uma produção que fica complicado de levar para o palco, entendeu? E tem várias dessas músicas que eu nunca toquei ao vivo. Várias delas eu nunca toquei ao vivo. Então eu não sei nem como é que eu faria para isso acontecer. Assim, teria que parar um dia, teria que ser um projeto assim muito especial para fazer. Como eu fiz agora o Frejá em Blues, né? Só que o Frejá em Blues eu já tinha ideia de que aquilo funcionaria, né? Eu sabia que aquilo ali tinha como funcionar. Essa eu teria que ver se isso funciona ainda. Não está no radar, por enquanto. Não está, não. O Albert Costa. Fala, Sal, deixando uma pergunta para o Frejá. Qual o primeiro momento da carreira que ele teve a real vontade de fazer algo solo, longe do Barão? Olha, na verdade, foi exatamente esse momento que eu falei ali, de eu estar andando na praia. Na verdade, foi uma constatação de que se não fosse acontecer ali, não deveria acontecer depois, entendeu? Porque aí eu estaria tentando forçar uma barra. Eu achava que a hora ou era ali ou não seria mais. Então, eu achei que valia a tentativa. Então, foi exatamente nesse momento do final do ano de 99 para 2000. Samuel dos Anjos. Som e Fúria é uma música que automaticamente me remete ao bom rock dos anos 2000. Gostaria de saber se o arranjo foi propositadamente inspirado na sonoridade da época. Foi sim.
Ele tem uma sonoridade próxima de coisas que a gente estava ouvindo. Esse disco, eu me lembro que tinham duas coisas que a gente estava ouvindo muito na época, não para ter referência para o disco, mas eram dois discos que rolavam muito. Um era o OK Computer, do Radiohead, que é um disco que eu demorei um tempo para entender, até a hora que eu consegui assimilar o disco. Era um disco que às vezes eu falo, pô, esse disco é esquisito pra carila, não estou entendendo porra nenhuma, até a hora que eles, Pode crer. se revelou. E o outro era aquele disco do... Rapaz, é um disco... Outro dia eu ouvi a música dele. É um disco que o cara fez um disco só, ficou milionário e disse que não ia gravar mais. Esse disco Nessa foi um época? sucesso em 2001, E outro dia eu ouvi uma gravação de uma música desse disco por outra pessoa, eu falei para minha filha, tá com a minha filha, eu conheço essa música. Essa música é de um disco que eu ouvi muito. Aí fiquei tentando, aí apareceu o título dela, eu dei, acho que um Shazam, ela apareceu, peraí, deve estar no meu Shazam aqui. Peraí, talvez ele ainda esteja arquivado aqui. Tranquilo. No meu Shazam. Deixa eu ver se está aqui. Sai, deixa eu ver o que eu tenho visto. Caramba. É que toda hora eu dou uma catada aqui em coisas. Não está aparecendo aqui. Cara, eu ouvi essa música. Don't Mistake. Não é isso, não. Eu não estou lembrando aqui o nome do disco, cara. Mas é um disco do... É um disco, eu lembro até da capa do disco, a capa amarela. Era um disco que fez muito sucesso naquele ano de 2001, um disco de pop. Eu não sei se o cara era australiano, acho que ele era até australiano. Mas é um disco que tocou muito na rádio, tocaram várias músicas. E esse cara, ele ficou tão rico com esse disco que ele falou assim, eu acho a indústria fonográfica um nojo, não quero nunca mais saber dessa porcaria, já ganhei dinheiro à beça, tchau. E acabou. Não era um grupo, era um cara, um artista solo. Era um cara, tinha um nome, não era o nome dele, era um nome, né? Entendi, do projeto. Como se fosse uma banda, do projeto. E ele fez esse disco, é um disco que a gente ouvia muito, uma capa amarela, agora eu não vou lembrar do nome. Outro dia eu lembrei dele porque eu ouvi com a minha filha essa música, eu achei que eu tinha procurado no Shazam, então eu devo ter lembrado de cabeça alguma hora o nome do disco. Não. Provavelmente vai aparecer alguém que vai assistir a gente. Que vai lembrar, vai escrever nos comentários. Mas era um disco muito bom mesmo, e era um disco de pop muito interessante, e foi muito referência da gente ouvir e falar, pô, legal, interessante como esse cara trata uma coisa bacana de uma forma pop, porque, para mim, assim, o pop nem sempre foi uma coisa que eu vi de uma forma positiva. Muitas vezes eu achava uma coisa muito industrial, muito pré-produzida, sabe? Feita de uma forma muito artificial. Entendi. Com o tempo, eu comecei a perceber que tinham coisas pop que elas tinham, às vezes, um processo de produção artificial, mas a canção maravilhosa estava lá. E eu passei a respeitar muito isso, assim, entendeu? Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. A Flaviana Santos. Sol de Domingo tem uma pegada meio puro êxtase. Ele não tem vontade, você, né, de fazer um álbum mais dançante também na carreira solo? Olha, essa questão, aí até vou te responder uma coisa que você me perguntou de uma outra forma, você, Sal, e vou responder ela. Eu não acho que o Sol de Domingo tem a ver com puro êxtase exatamente, mas tem por esse lado que ela viu de serem coisas dançantes. Esse lado soul pop, que eu justamente trouxe o Max para trabalhar comigo, é um trabalho que eu gosto muito. Como eu depois acabei gravando uma balada também mais soul, chamada Me Perdoa, eu gravei um pouco mais agora, assim, no começo dos anos 2010 ou 2015, por ali. Eu gravei, ela está num desses meus álbuns que estão no meu perfil das plataformas lá, chama Me Perdoa. Eu lancei ela junto
Não sei se eu lancei ela junto com o Amor é Quente ou se eu lancei ela junto com Tudo Se Transforma. Não, foi com o Amor é Quente, perto do Amor é Quente, da época que eu lancei o Amor é Quente. Que também é uma música bem dançante. E eu gosto muito desse lado. Adoraria fazer um disco todo dançante. Mas é engraçado que eu não percebo o meu público gostando tanto desse lado quanto ele gosta do lado mais de canção, sabe, do cantor-compositor, né? Então, eu às vezes falo assim, pô, seria um esforço muito grande para, de repente, não ter um retorno tão bacana ou tão intenso do outro lado. Aí você fica, pô, porque a gente gasta muita energia preparando discos. Assim, eu costumo dizer que assim, você entra num hospício por 2 ou 3 meses e fica lá naquele hospício louco, pensando coisas e pensando ideias e músicas e arranjos, formatos, possibilidades. Isso é de enlouquecer a pessoa fica completamente fora do esquadro. Então, assim, fora o custo financeiro, que é hoje você gravar um disco, que é você que paga o seu disco, e ninguém, não tem gravadora mais pagando disco nenhum. Então, você tem um custo financeiro e um custo psicológico, né? Muito grande hoje para fazer um disco. Então, você tem que ter muita certeza que você quer fazer um disco. Para mim, hoje, a única certeza que me dá a vontade de fazer um disco, um álbum, é dizer assim, eu tenho uma quantidade de músicas grande o suficiente que eu não posso deixar dentro do meu armário. Isso não pode ficar dentro do armário. Eu tenho que botar para fora, as pessoas têm que ouvir isso. E aí eu vou. Foi por isso que eu fiz o Ao Redor do Precipício. Esse foi o motivo para eu fazer o Ao Redor do Precipício, que é um disco depois de 10 ou 12 anos, que eu não fazia um disco inédito, eu vim e apresentei. Então, para mim, hoje, a motivação para apresentar um álbum é essa. Né? Ou quando tem um projeto, por exemplo, Frejá em Blues, provavelmente vai virar um álbum, porque é um projeto que está ali na cabeça, vai virar um álbum com certeza. Né? O trio virou um disco ao vivo, porque a experiência da gente era para ser uma coisa ao vivo mesmo. Ele nunca teve a pretensão de ser um disco, um trabalho de estúdio. Mas o Frejá em Blues, ele tanto pode ser um trabalho de estúdio quanto um trabalho ao vivo. Né? Entendi. Matheus Lima. Sal, pergunta para o Frejá quais cantores, compositores influenciaram você, Frejá, na gravação desse disco e na iniciativa de seguir uma carreira solo, se houve alguma inspiração especial na obra do Neil Young, principalmente no disco Zuma. Bom, o disco Zuma é um disco que eu adoro, talvez seja um dos meus discos favoritos do Neil Young, talvez tenha sido até o primeiro disco dele que eu comprei, se não me engano foi mesmo, é um disco que eu adoro. E tem várias pessoas que me influenciaram, desde artistas brasileiros como Zé Ramalho e Alceu, e outros aí, Gil, Caetano, que sempre foram grandes cantores e compositores que têm essa coisa de ter o violão ali e fazer as músicas no violão, como tem toda essa leva americana também, de todos os 4 CSNI, né? Crosby, Stills, Nash Young, todos os 4 com influência. O Neil Young realmente é muito presente. O Crosby, para mim, é um grande favorito, né? Mas o Neil Young é muito forte dentro da minha. O Dylan, completamente. Eu adoro Bob Dylan, é um cara que eu escuto direto. Leonard Cohen, alguns outros cantores e compositores, Kid Lang, que eu amo. Tem muitas cantoras, você sabe que cantoras, compositoras, é uma coisa que nos últimos anos eu ouvi bastante. Né? Talvez na época desse disco eu ainda não estivesse escutando elas tanto. Mas tem a Aimee Mann, tem a Aimee Mann, a Kid Lang, tem a Norah Jones. São algumas cantoras que eu gosto muito, que me ajudam muito nessa coisa de me ver cantando as canções e, sabe, fazendo canções assim. Não, e são cantoras realmente maravilhosas, assim, com uma obra, né, muito representativa. Sim. Olá, Sal, boa tarde. São 2 perguntas. Quais foram os critérios adotados pelo Frejá na concepção do primeiro álbum solo, quantas referências, estilos musicais, os instrumentos utilizados e as composições? E a outra pergunta, fora do tema do álbum, se o Frejá pretende lançar uma turnê Frejá em Blues para outros estados. Isso me interessa, para você vir para tá. Bom, a primeira eu já tinha falado, assim, eu acho que as referências, na verdade, tem um pouco desses discos, mas
na verdade, eu não tinha nenhuma referência direta, porque é engraçado que, diferentemente de muita gente com quem eu trabalhei, que depois eu vim descobrir que funciona assim, eu nunca tenho uma referência maior para fazer um trabalho meu. Dentro da minha cabeça, eu vou escutando as coisas e digo se eu gosto, se eu não gosto. Eu não tenho muito essa coisa de vamos usar aquela ideia daquele arranjo ali, por exemplo, essa coisa do Lenny Kravitz, eu só peguei o andamento. Só peguei o andamento, não peguei nada, não tem nada da levada da música que a gente aproveitou, ou que para mim foi uma referência na hora. Não, pega isso, porque também tem uma guitarra legal ali e tal. Eu não costumo funcionar muito assim. Né? Em relação ao Frejá, então eu acho que assim, vieram coisas que são naturais para mim e das pessoas, como tinha muita gente nova trabalhando comigo, também veio muito das referências das pessoas que vieram e contribuíram para o disco, né? Porque eu não sou um diretor tão autoritário assim, eu gosto muito que as pessoas vão colocando as suas ideias e eu vou administrando isso de alguma forma. A outra pergunta é o seguinte, eu tive a felicidade de, nesse primeiro momento, ter o apoio do Itaú lá para fazer essas 4 noites só para convidados do Frejá em Blues no Teatro Casagrande. Foi lindo, porque era o teatro onde eu queria fazer o projeto, e o projeto saiu exatamente do jeito que eu queria. Eu gostaria muito de levar esse projeto para mais algumas cidades. Não tenho a ilusão de rodar o Brasil todo com ele, mas eu acho que tem alguns lugares no Brasil que eu poderia tranquilamente fazer esse show num teatro e conseguir apresentar um espetáculo com a mesma qualidade que eu apresentei no Casagrande, e tenho certeza que existe público para isso, que gostaria de ir lá assistir. Então, a minha questão é, depois que terminar esse encontro do Barão, que vai começar agora em abril, assim que terminar essa turnê, eu vou voltar a conversar com o pessoal da 30E, que é a produtora desses eventos, e que foi justamente quem botou o Itaú como apoiador desse projeto, para ver se a gente estende isso para outras cidades. Adoraria fazer São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Uberlândia. Brasília não. O pessoal de Uberlândia vai ter que ir até BH. Vai longe. É mais fácil para Brasília. Brasília também, que é muito mais perto. Né? É muito mais perto. Então eu vejo essas cidades, e talvez alguma cidade grande do interior de São Paulo, eu acho que basicamente seriam essas praças. Assim, dentro da minha visão realista de quem trabalha há muito tempo viajando pelo Brasil e sabe que um show com esse repertório, com a qualidade que precisa de teatros e de estrutura, eu acho que essas cidades seriam bacanas de fazer. Né? A banda, o projeto era New Radicals. É esse mesmo. É esse aí. Eu estava incomodado, que eu não lembrava também. Pelo que você falou da capa amarela, eu falei, caraca, eu também não estou lembrando. Eu dei uma pesquisada rápida aqui, New Radicals, que tem um cara sentadão de boné, assim, e uma dupla. Na verdade, eu acho que era um cara só, cara. O Greg Alexander e o Daniele Brisebois, acho que pronuncia assim. Sim, mas o maluco que cantava é o que aparece na capa sozinho e tal. Esse disco é maravilhoso. É maravilhoso. Esse disco foi um disco que a gente escutou muito. Então, assim, ele talvez até por osmose ele tenha entrado ali. Mas eu não ouço nada no disco que eu ouço no meu disco que você ouve nele. Mas é uma questão de estar ali próximo. Era um disco que a gente estava ouvindo. Não, perfeito. E agora o Faixa a Faixa, a gente já comentou de algumas e tudo, a gente pode, nas que a gente já comentou, a gente pode passar mais rápido. Fica à vontade. Não tem problema. Não, você sabe assim, ó, aqui o cliente que manda, né? Eu quero que ele se sinta sempre à vontade para fazer o que quer para voltar sempre. Aí deixou de ser Pitada do Sol para ser a Lojinha do Sol. O cliente sempre tem razão. Boa. Vamos lá, Faixa a Faixa. Som e Fúria, né? Abrir o disco é quase como abrir um filme, né? Você tem que fisgar ali a pessoa de cara. Tem que pensar mesmo numa... Por que essa música está na porta de entrada do álbum? Eu acho que porque, primeiro, ela tem uma coisa forte de recado,
e assim de dizer, olha, eu não quero nada que não seja meu, eu quero que a gente vai estar aqui dentro das coisas que interessam, do que é forte, do que é importante, e ela me passava essa mensagem. E ela começa também com aquela introdução que o Tom fez, mexendo, fazendo uns barulhos doidos pra caramba, que aquilo é muito legal, junto com a bateria, né? Isso é muito interessante. Isso aí foi uma coisa que ele ouviu num disco do Radiohead, e ele falou, eu acho que os caras fizeram aquilo ali, era alguma coisa que ele tinha ouvido lá que ele me mostrou. Ele falou, eu acho que os caras fizeram aquilo ali desse jeito aqui. Aí ele me mostrou como é que fazia. Eu falei, porra, que doido, hein, cara? Os caras fizeram um negócio louco pra caramba. Ele falou, vou fazer um negócio desse para botar na introdução da gente. Aí fez. É aquela coisa, aqueles sons loucos. Aquilo ali é uma manipulação de fita com, sabe, junto com mexer, puxa para cá, puxa para lá, só vai para frente, vai para trás e tal. E aí ele botou lá, ficou ótimo. É aquela coisa de transformar um estúdio também num elemento, num instrumento. Também num elemento, exatamente. O Tom era um cara que sabia fazer isso muito bem. Perfeito, perfeito. Segunda faixa, Quando o Amor Era Medo, que tem uma atmosfera muito delicada. Eu amo demais. É uma música bem romântica e é uma parceria minha com o Mauro, meu querido parceiro, saudoso demais, e com o Rodrigo Santos, que eu também tenho algumas músicas que eu adoro. Eu adoro as coisas que eu fiz com o Rodrigo. O Rodrigo é um parceiro querido, um querido amigo também, e um músico excepcional e muito bacana. Foi muito, muito legal. Essa música tem o Cadu tocando, tem o Henrique Portugal fazendo a participação, que foi um músico também, que é um músico que eu gosto muito e que veio dar a contribuição dele para o disco. É uma música bem romântica, né? Eu amo essa canção. Quer dizer, vai ser chovendo molhado. Eu amo esse álbum. Para mim não tem filler. É perfeito. É aquele disco que eu ouvi, quero ouvir um álbum. Ouvir esse álbum é felicidade. Ele teve essa virtude de ter muito material, então você não tinha nada que fosse realmente uma coisa para encher linguiça, né? Não tem. Amor para Recomeçar é a próxima. Essa música, assim, é difícil falar alguma coisa depois de tudo isso, mas eu gosto tanto, porque sabe o que é o que eu acho bacana? Que é engraçado que aconteceu nessa música que eu estou cantando com o Geraldo Azevedo, que a gente gravou. Eu falei, Geraldo, é tão difícil a gente fazer uma música com uma mensagem positiva e que não seja piegas. Porque você é uma linha muito tênue de você ficar fazendo uma autoajuda meio bobona, meio bobalhona, sabe? E o Amor para Recomeçar é uma música que ela tem esse equilíbrio, essa capacidade de estar na maior categoria com uma mensagem positiva, bacana, para você falar para as pessoas com o maior prazer e, sabe, passar esse recado com orgulho, sabe? E essa música, Frejá, não sei se você partilha dessa mesma sensação que eu tenho, ela virou quase que um mantra, né, para muita gente. A mensagem de positivismo que ela passa. Sim. Você percebeu logo que ela tinha isso de especial? Sim. Eu percebi isso no próprio poema. Né? No próprio poema. E dali a gente tentou articular isso para virar uma letra de música. Né? Eu lembro, né? Não, e foi louca. Você sabe a história dessa confusão aí desse poema, né? Sim, porque no CD não foi explicado como está explicado agora aqui, exatamente, né? Que foi inspirado e tudo. Mas acusaram vocês de plágio. Porque, na verdade, é o seguinte. Na verdade, o primeiro momento, houve um erro na impressão do CD que a pessoa que fez a finalização, a arte final, esqueceu de botar o crédito, que era errado, porque a gente tinha sido induzido ao erro. Porque esse poema chegou para todo mundo como um poema chamado Desejos, de Vitor Hugo. E não é. E não é. Aí o Mauro foi para tudo quanto é lugar, foi na livraria da Maison de France, da Embaixada Francesa, procurou os livros todos de Vitor Hugo e falou, cara, não achei essa porcaria desse poema em lugar nenhum. Mas a gente falou, mas vamos botar. Botamos, só que não entrou, por um erro de impressão, não entrou. Quando saiu a música, todo mundo, plágio do Vitor Hugo, Vitor Hugo. Aí a gente descobriu que não era nem Vitor Hugo, era um problema chamado Os Votos de um jornalista gaúcho, que escrevia no jornal catarinense, Sérgio Jockman. Então, agora, eu fiz muita questão que tivesse esse crédito correto para evitar esse problema. E ele foi um cara importante dentro do rádio lá, gaúcho, cara. Gaúcho, da Rádio Gaúcha e catarinense. Ele tem uma história
Ele tem uma história importante, cara. Vários programas, Mas, muita coisa importante que ele fez. Outro dia eu parei para pegar a biografia dele. É um cara bem interessante. sim, sim. Eu tive o prazer e a honra de fazer uma live aqui com o Mauro Santa Cecília, e ele conta essa história que você relembrou agora, né? Dessa confusão toda que Pô, deu. foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Muito bom, muito bom. E aí viemos para Segredos, que é daquelas músicas que muita gente canta sem perceber o quanto ela é profunda na sua simplicidade. Mas esse é que é o grande lance a grande canção. Ela tem uma simplicidade e ao mesmo tempo ela tem profundidade, né? Exato. Ela tem essas duas coisas, e ela tem um arranjo também muito feliz, não só da base como também do Jaquinho de cordas. Ficou muito bonita. Guto Goff na bateria, né? Fernando Nunes no baixo. É muito bacana mesmo. Muito Muito bom. boa, muito boa. Eu não sei dizer te amo. Eu não sei dizer te amo. Engraçado, para mim aqui é no Escuro e Vendo. Não é para você, não? Eu que pulei, talvez? Eu acho que sim. No Escuro e Vendo. Eu que pulei, eu que pulei. Tá bom. No Escuro e Vendo. No Escuro e Vendo é uma parceria minha com a Marisa e com o Arnaldo, que eu adoro essa música. No show do Trio, eu tocava ela, né? E quando eu fazia... aliás, minto, não era o show do Trio, não. No show que eu fazia de voz e violão. Que antes do Trio existia um show de voz e violão. E eu fazia esse show e eu tocava ela sozinho. A música é linda, eu adoro. Ela tem uma delicadeza. O arranjo do Jaquim também é muito bonito no estúdio, e que leva ela para uma coisa mais orquestral. Mas ela no violão, assim, só violão e voz, ela tem uma delicadeza de uma canção assim, que eu tenho o maior orgulho de ter feito, ainda mais com a qualidade dos parceiros que eu tenho nessa música. E o curioso é que outro dia eu estava em Brasília e o público gritava, no Escuro e Vendo, no Escuro e Vendo. Eu falei, cara, não é possível. Eu estou falando isso mesmo? No Escuro e Vendo, e todo mundo gritando, Escuro e Vendo, Escuro e Vendo. E era um show aberto, assim, praça pública, né? Não era nem praça pública, era num lugar como se fosse a Feira de São Cristóvão, Tô ligado. de Brasília, porque é embaixo da torre de televisão que tem ali, que é marcante ali na esplanada, né? Isso. E aí, cara, eu falei, gente, desculpa, eu vou tentar tocar, não sei se eu vou acertar a letra toda. Cara, graças a Deus eu consegui acertar a letra toda. Cara, foi um delírio. O público foi a loucura, porque é aquela coisa, quando você pode atender, é um barato. Claro. Sabe? O problema é que eu sou péssimo para decorar a letra. Então, quando às vezes as pessoas pedem uma música que eu não sei de cor, eu não tenho a menor condição de cantar, porque eu não vou conseguir cantar a letra. E aí não tem como sair tocando a música. Tocar, eu sei tocar quase todas elas. Mas lembrar a letra, para mim, é bem mais complicado. E é uma letra linda, né? Linda, ela linda. É bonita. É muito romântica, né? É muito... O Ezequiel diria que ela é muito bucólica. Bucólica. Ô Frejá, no Escuro e Vendo, esse título sempre me intrigou. Assim, de onde veio essa imagem? Você sabe me dizer? Não, cara, essa letra veio do Arnaldo, assim, eu e Marisa fizemos a música em cima da letra. Eu acho que a gente não trocou praticamente nada. A gente deve ter... eu acho que a coisa de você estar deitado ali, vendo a pessoa que você gosta dormindo, né? Que tem uma certa similaridade com tua canção, né? Eu ia falar isso agora. É a mesma história, né? Do Serginho Lucerda, do Serra, Eu ia falar isso agora. É a mesma história. É a mesma história, né? Você vê como é que é louco, né? A mesma história veio parar no mesmo lugar. Linda, 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 linda. Aí a sexta faixa, Mão de Obra Ilegal. Frejá, Jorge Israel, Mauro Santa Cecília. Essa letra é uma letra muito forte, né? Uma letra que fala muito de uma realidade que a gente vive no Brasil, de pessoas que vivem um dia a dia completamente diferente do que eu vivo, e que, na verdade, é uma quantidade grande de pessoas que vivem essa realidade. Infelizmente. Então, a gente, como brasileiro, não tem como negar e ignorar isso. E a música fala exatamente disso. Eu não lembro que jornalista que foi, mas eu acho que foi o Pedro Alexandre Sanches, na época, que ele adjetivou essa música como uma nova versão, uma versão atualizada de Meu Guri, do Chico. que é uma música do Chico,
que é aquela mãe que fala do filho o tempo todo com o maior carinho, e o filho Quando dela é seu um. moço nasceu, meu E bebê. na verdade o filho vira bandido, e uma hora ela vê o filho dela morto, né? E ela fala, é o meu guri, né? Olha aí, meu guri, olha aí, meu guri. Né? Na verdade, é aquela coisa da mãe que, num determinado momento, ela finge que não está vendo que ele está começando a se envolver. Tem uma hora que ela já sabe que o final vai ser trágico. Isso aqui só não vai até esse final trágico, né? Mas a Mas história é basicamente a mesma. Né? a analogia É, muito boa. é, Esse é, verso aqui, né? Esses versos, né? O meu irmão morreu, meu primo se é. perdeu, a minha mãe pariu e o meu pai sumiu. Cara, isso é muito a realidade de Isso é a muito. realidade de muita gente, muita gente. Então, assim, isso é uma letra do Mauro, que eu e o Jorge fizemos a música, e realmente é uma música forte, e tem uma participação da percussão do Peninha, que é muito importante para a sonoridade da música, assim, é muito legal, muito legal. E a gente vem para ela, Arnaldo É, Antunes, Frejá e Lenine, que ela é, tem uma sensualidade, né? Ela é bonita é, também, gostosa de ouvir. é. O Arnaldo já conseguiu colocar isso na letra, e aí eu e Lenine pescamos isso rapidamente. O Lenine veio com essa levada do violão, com aqueles tempos loucos dele. E aí a gente foi botando a letra em cima, foi cabendo, né? E ficou muito interessante. Aí tem um momento que entra até a bateria, assim. Mas é uma música que tem um arranjo muito diferente. Eu gosto muito dessas músicas estranhas, sabe? Eu adoro. Eu acho que elas são diferentes e elas dão um molho nos discos muito especial. Então, quando você faz uma música assim, você sabe, não vai tocar no rádio, não vai ser aquela música que todo mundo pede no show, mas vai ser aquela música que, para quem gosta de música, Sim, ela vai pegar. Ela vai sim. pegar, ela vai fundo. Entendo demais o que você quer dizer. É. E aí a gente vira o lado, coisa boa, né? Que prazer. Esse disco eu não estava acostumado a virar o lado do disco, né? Viramos para o lado B. E aí a gente vem com Alvin L e Frejá em Homem Não Chora, que é de uma ironia deliciosa. Maravilhosa, maravilhosa. É. Eu adoro. Acho que o Alvin foi muito feliz nessa letra, e a gente fez uma gravação que é muito boa. É uma música que eu canto direto nos meus shows até hoje, e, curiosamente, ela tem uma resposta no público feminino muito forte. Os homens demoraram mais tempo para entender a ironia da letra do que as mulheres. As mulheres foram mais rápidas. Então, ela já logo de cara, né? Porque a letra, você chega, é o personagem mais horroroso do mundo. Sim. Em um determinado momento, a ironia se mostra, e aí você vê que aquilo ali tudo é uma grande mentira, né? E as mulheres perceberam isso claramente. Eu acho que até porque as mulheres leem mais do que os homens, né? Então elas têm essa capacidade interpretativa mais aguçada. Eu sou suspeito para falar e elogiar as mulheres. Para mim, elas estão anos-luz de verdade. distância. Eu tô nesse time aí também. Mas é belíssimo, cara. A primeira vez que eu ouvi, eu já... Talvez a minha alma feminina tenha falado mais alto, eu percebi de cara, assim. Eu falei, cara, que maravilha, que preciosismo essa letra, assim. Eu adorei. Ela é muito perfeita, no sentido assim, cada palavra, cada verso é muito, muito preciso, né? Mais que perfeito, a segunda faixa. Essa música eu gosto muito, porque ela tem uma sensualidade, uma coisa que a soul music traz muito, e eu acho que ela tem isso na letra dela, no jeito de tocar, de cantar. E na cadência, né? Ela é gostosa também. Exatamente. Ela é uma música para, de repente, ou você está indo para uma festa, antes de você ir para uma festa, você já está com a pessoa que você está indo ali, curtindo, dançando, bebendo um drink, já se preparando, aquecendo, ou então voltando da festa, antes de rolar alguma coisa, já está chamando para bagunça, né? Então é isso aí. Eu acho que a música ela tem muito isso. Ela fala disso. Fala disso, E ela é gostosa de ouvir. Daí a gente vem para a terceira faixa do lado B, que você já falou dela e tudo. E eu nem quis te interromper ali quando você estava falando, porque eu estava concordando com tudo que você falou. Que Você Se Parece com Todo Mundo, para mim, é uma das melhores músicas do Mal Abandonado. E quando eu ouvi a sua gravação nesse álbum aqui, eu falei, caralho, é isso. Pois é. Mas eu te digo, quando a gente errou...
eu não desgosto daquela, porque eu cresci ouvindo aquela, sim, mas essa sim. aqui é definitiva para mim. Exatamente. Eu acho isso também, modéstia à parte. É porque eu acho que ali a gente foi displicente com ela, porque ela foi uma última faixa, ela tem até uns problemas, eu acho que às vezes a guitarra ela soa meio desafinada, mas ela não está desafinada, porque eu fiquei horas afinando e tudo, eu sei que a guitarra está afinada, eu já estava encanado com a afinação na hora que eu estava gravando, e eu acho que tem algumas coisas ali que não estão do jeito certo que tinham que estar. Mas eu não tinha essa solução naquela época. Foram anos e anos pensando sobre essa música e como ela tinha ficado mal apresentada, mal representada, né, que me fez chegar a essa versão e que, curiosamente, talvez eu tenha até descoberto ela na hora que eu fui fazer o rascunho para todo mundo ouvir, e é esse rascunho que está aí, só que com os acréscimos, né? Sim, com os adornos. Né? Com os adornos. E uma daquelas letras muito felizes do Cazuza, muito, né? Não, essa letra é uma barbaridade, cara. Relógios e flores, todo tipo de presente. Eu te dei todas as coisas, mas te perdi. Você se parece com todo mundo. Eu investi demais sem pôr no seguro. Puta, é maravilhosa. Eu adoro. Você cheira e fede como todo mundo. Eu adoro essa é maravilhosa, mas eu gosto. Ameaças, trapaças, todo tipo de chantagem. Eu usei todos os truques, mas eu me esqueci. Que todo mundo ama, exagera tudo, mas depois disfarça e foge pelos fundos. Perfeito. Porra. É o Cazuza no auge ali. No auge. Ali ele tava voando, voando tranquilo, assim. Muito bom, muito bom. E aí vem a quarta faixa do lado B, Eu Não Sei Dizer Te Amo. Essa é uma parceria minha e do Maurício com o Bruno Levison, que depois até está mais presente no segundo disco. Ele tem mais músicas nesse disco, acho que é só essa música que ele é parceiro. E é uma música muito romântica. Essa música, inclusive, no show, eu fazia um medley dela com o Let's Get It On, do Marvin Gaye. E a gente fazia uma versão que ficava bem legal, porque ela tinha uma coisa assim... Ela também tem um pouco dessa sensualidade, meio soul, mas ela não é tão quanto o Let's Get It On. Aí eu começava com essa história e depois ia para o Let's Get It On e depois voltava para ela. A gente chegou a fazer uma versão que chegou a tocar em umas rádios aqui no Rio. Eu não sei nem se eu tenho esse registro. Era até legal se tivesse botar nas rádios para tocar, porque é bem bacana. E esse clima, vocês conseguiram tranquilo no estúdio, deu trabalho? Porque tem essa que eu estava falando, né? Que eu pulei, tem essa latinidade, você usa o espanhol aqui também no refrão e tudo. É verdade. Né? Eu acho que essa é uma música que a gente gravou primeiro com o Max e depois a gente achou que a versão tinha que ser mais pop e menos soul. E aí veio essa versão aí. Entendeu? Se eu estou me lembrando bem. Não que a versão dele ficasse ruim, mas é que a gente achou que cabia melhor no disco essa aí. Entendi. E agora vem uma das mais lindas para mim do álbum, que é Voltar para Te Buscar. Caralho, eu amo. Eu também adoro essa música, e você vê que loucura, né? A letra do Fernando, né? Fernando Magalhães, inusitado, né? Fernando fez a letra, cara. A letra é linda, maravilhosa. E aí a gente fez a música e ela tem... Essa música me lembra muito o Fernando, né? Tanto que eu chamei ele para gravar a guitarra, porque não era só o fato dele ter feito a letra, eu ouvia ele tocando na música. E tem o Liminha também e o Barone tocando baixo e bateria, Maurício está nos teclados. Né? O arranjo de cordas é belíssimo. É lindo, lindíssimo. É engraçado porque, por exemplo, o arranjo dos Segredos é muito bonito, mas o arranjo do Homem Não Chora e esse de Voltar para Te Buscar, que o Jaquim fez, são sensacionais. São muito bons. Né? Quem está ouvindo a gente aqui e não conhece essa canção, pausa vale aqui a pena. o papo e vai ouvir Voltar para Te Buscar, que para mim é uma das músicas mais bonitas do repertório do Frejá. Eu gosto muito também. Eu amo. E aí o álbum fecha com o Sol de Domingo, que é uma parceria sua com o Humberto F. Que é você, a primeira parceria lá que vocês fizeram foi no Declare Guerra, né? Com o Humberto F, eu acho. Não, mas eu, Maurício e Humberto, não é? Desabrigado? Desabrigado, verdade. Eu não sei se é minha, eu não sei se eu sou autor dessa música. Eu acho que é só Maurício e sabe que agora você me pegou? Agora você me pegou também. Mas porque eu canto a música.
E eu adoro a versão que a gente fez da música, mas não tenho certeza se eu sou parceiro. Eu acho que ela talvez seja só do Maurício e do Humberto. Não tenho certeza, não tenho certeza. Mas a gente passou a se conhecer a partir dali, fomos convivendo, e aí a gente fez 2 músicas nessa época. Tem essa e tem um blues que ainda está inédito. Tem um blues meu com ele que ainda está inédito. E esse Sol de Domingo é uma música que eu gosto muito dela como última música, porque eu acho legal o disco encerrar para cima, porque tem aquela coisa de você usar uma música que é mais lenta ou tal, e durante muitos anos se usou isso até por motivos técnicos, porque você tendo uma balada, você não precisava de tanto punch no final do vinil, e o vinil no final do disco ele já não tinha o sulco, você às vezes já estava estreitando, você não podia dar tanto punch na mixagem, porque você estava no final do disco. Então você botava uma balada, uma balada, uma música mais lenta, que ela podia perder um pouco em qualidade, que ela não ia perder em punch, entendeu? Mas nesse disco, no caso, ele foi lançado em CD, então a gente não tinha esse tipo de restrição. E é legal essa coisa de você terminar o disco com uma coisa para cima. Que aí quando termina o disco a pessoa fala, nossa, acabou? Acho que eu vou ouvir de novo. Aí põe de novo ouvir. Gosto. Essa ideia é boa. Não, essa ideia é boa. E ele termina nesse clima solar, assim, que tem a ver também com o álbum. Porque ele abre muito bem para cima, né? Tem as baladas e tal, tem essa construção ali no meio e tudo. Porque você é um cara romântico, né, Frejá? Sim. O amor, para mim, é o meu tema. É o meu tema. Se você falar você fala sobre o que eu falo sobre amor, todo tipo. Doido, o maluco, o bom, o feliz, o bobo, o complexo, todos. Eu gosto de todos eles. A minha ideia é isso, é viver todas essas histórias, né? Sensacional. Eu também gosto muito de como o disco fecha. Frejá, quando a gente olha... Perdão. Diga. Não. Eu só ia falar que tem um arranjo maravilhoso do Serginho Trombone. Sinto muita saudade dele. Serginho Trombone acompanhou vocês durante muito tempo, uns 15 anos, né? Para mais. Né? Ele começou a gravar, a primeira coisa que ele gravou com a gente foi em 87, ele faleceu em 2020, a gente trabalhou de lá até ali direto, sempre que a gente precisava 87 de qualquer coisa. Rock em geral, né? Ele faz o arranjo do Quem Me Olha Só e ele toca trombone em Copacabana. Puta, o que é aquele arranjo de Quem Me Olha Só? Puta, maravilhoso. Exatamente. Sensacional. Não, o que eu ia falar, quando a gente olha hoje para essa sua trajetória, né? Esse disco, para mim, nos discos que eu amo ouvir, assim como você falou, eu acho que eu não comentei na hora, eu procuro ouvir pelo menos um álbum por dia. Eu trabalho em casa, a música está sempre tocando aqui, eu escolho as músicas que eu quero ouvir, mas eu gosto de ouvir um álbum, pelo menos por dia, pelo menos um, né? E esse disco ocupa um lugar muito especial para mim. Pô, fico feliz. Não, de verdade. Quando eu vi o lançamento da Tricelo Rocinante, mais uma vez, obrigado pelo envio, pelo carinho, né, de enviar para mim. E pelo capricho do trabalho, tá muito bacana. Pelo capricho, tá lindo mesmo. Daí eu ouvi novamente o disco e eu falei, cara, como esse disco envelheceu bem, assim. Eu ouso dizer, Frejá, você já fez muita coisa na sua carreira solo, mas esse disco aqui é o Frejá zipado na carreira solo. Talvez seja, né? Talvez eu dando todos os elementos do que viria a acontecer depois. Exato. Né? É isso. Eu ouvindo esse disco agora, me soa isso. Eu falei, cara, Frejá fez outras coisas, fez disco ao vivo, não sei o quê, gravou cover, que você tem essa coisa do intérprete, né? Quando você pega uma música dos outros, você se apropria dela e ela é música do Frejá. Né? Pode ser um Tim Maia, pode ser um Lulu Santos. Quando você pega, ela se transforma em sua canção, né? Sim. O que esse álbum mudou na sua carreira? Ele foi muito importante, cara, porque ele foi um disco que chegou muito bem em termos de resultado para o mercado. E o mercado que eu digo assim, é você poder trabalhar, você fazer show, você ver as pessoas te recebendo nos lugares para você falar do teu trabalho e com prazer de te receber, não porque gostam de você, porque estão te dando uma força, mas porque viram que aquilo ali
tinha uma consistência e tinha por que você estar presente naqueles lugares. Então, isso me dá um orgulho muito grande, sabe? E eu acho que ele abriu uma porta para mim muito importante, que, de repente, mesmo quando eu parei, nos momentos onde eu voltei para o Barão, e que eu te falo que é ir para o mercado de trabalho, de show, eu voltei para estaca zero e tive que recomeçar em 2007, tive que recomeçar em 2013 ou 2014. Mesmo assim, a porta já ficou aberta por causa desse disco. Mesmo com os outros discos tendo resultados bons, o Sobre Nós Dois e o Resto do Mundo é um disco que não tem um resultado comercial tão forte, mas você tem que entender que quando eu lancei esse disco, praticamente 40% do mercado já era do pirata. E mesmo assim eu vendi quase 200 mil discos. Quando eu lancei, 2 anos depois, em 2003, o Sobre Nós Dois e o Resto do Mundo, 75% do mercado era pirata. Então, assim, você vender, sei lá, 30, 40 mil discos, era muito mais do que isso que você está vendendo, né? Então, foram 2 discos muito bem sucedidos e foi uma porta de entrada, sabe, um pontapé da minha carreira que foi muito importante para tudo que eu tenho hoje com o meu trabalho, né? Eu acho que depois, apesar Ao Redor do Intimidade entre Estranhos ter sido um disco que saiu num momento onde a indústria estava num limbo, não se sabia o que fazer com um disco naquela época, porque não tinha nem loja de disco para vender, não tinha plataforma ainda, você não sabia muito como conduzir um trabalho em termos comerciais, entendeu? Porque na estrada eu estava trabalhando, não era esse o problema. E, no caso, o Ao Redor do Precipício, que saiu em plena pandemia, né? Mas que é um disco que eu adoro. Eu tenho muito orgulho. É um disco que vai envelhecer lindamente também. Eu tenho certeza disso. Então, Diga, fala. Eu tenho ele autografado, que você me mandou. Não, eu gosto muito, eu tenho muito orgulho. Ele também aponta. Desculpa, eu estou tirando uma sujeira que tem aqui na câmera. Ele também aponta para caminhos outros que também poderão vir a ser trabalhados no futuro. Então, é muito interessante isso. Assim, os discos eles vão abrindo portas. E eu te digo assim, eu estou muito feliz agora, nesse momento onde eu estou. Assim, eu não estou com a pretensão ainda de fazer um álbum, mas eu tenho gravado algumas coisas pinçadas. Eu fiz uma participação numa música do Fagner, eu fiz uma participação numa música do Acústicos e Valvulados, aí eu fiz essa coisa da versão da letra censurada do Quem Não Tem Colírio Usa Óculos Escuros, do Raul, com o Arnaldo Brandão, que acabou de ser lançado, que ficou muito bacana. Agora eu estou gravando essa música com o Geraldo Azevedo, que está linda e que eu tenho o maior orgulho, tenho certeza que quando sair as pessoas vão adorar, porque está muito bonita. Assim, as pessoas, todo mundo que ouve fala, nossa, que coisa bonita. E a gente eu fico curioso para saber como é que a gente vai trabalhar isso, porque hoje em dia a gente não sabe nem como que se trabalha uma música mais, né? Porque a não ser que seja viral no TikTok, mas não é muito a minha cara. Eu não tenho nem TikTok, cara. Eu nem tenho TikTok. Eu tenho, mas quando alguém me manda alguma coisa no TikTok, eu falo, foi mal, cara, eu não vou conseguir ver porque eu não tenho. E não tenho vontade, já tenho um aplicativo demais no meu celular para poder parar para ver TikTok. Então, é uma coisa assim, eu estou cheio de ideias e estou cheio de convites e de encontros para ter vários artistas que eu gosto, que gostam de mim. Então, a gente vai ficar batendo essas bolas aí e vamos seguindo. Tem esse projeto do Blues que eu ainda quero dar uma continuidade neles, se for possível, porque é um projeto difícil, porque é uma banda grande, mas é muito bonito. Cara, a gente registrou, graças a Deus, pelo menos a gente conseguiu registrar. Eu gravei, então existe um audiovisual dele, mas mesmo assim eu acho que ficaria muito aquém do que eu espero, do que seria a presença dele para o público, se eu não conseguisse levar nessas outras cidades. Eu vou brigar muito para conseguir, porque, para te falar a verdade, eu estou brigando há muitos anos para conseguir fazer essas 4 noites que eu fiz no Rio. Eu estou brigando há anos para conseguir isso. E foi, assim, uma surpresa ter conseguido fazer isso acontecer. Graças a Deus aconteceu e foi lindo. As pessoas ficaram loucas. Todo mundo que assistiu ficou muito impactado. E eu quero levar isso para outros lugares que eu sei que vão receber da mesma forma, entendeu? Não, perfeito. E, vindo a Brasília, com certeza, eu pretendo ir com a minha esposa Fernanda, porque a escolha do repertório foi o que mais me atraiu, assim.
De você chovendo molhado. Eu adoro você cantando, tocando como músico, como artista. E você escolheu assim um repertório que conversa demais comigo. Mas, cara, além do repertório, que é fundamental, porque repertório é fundamental para disco, para show, a banda está muito boa, a direção musical que o Maurício começou comigo, e depois Rafael se juntou a nós, e depois, quando o Maurício parou de trabalhar comigo, ficou Rafael e eu fazendo essa direção musical. Rafael hoje é para mim assim, uma pessoa muito importante dentro do meu trabalho, meu filho, me ajuda muito, é um músico muito talentoso e com a visão muito assim, sensível de tudo, então tem sido muito bacana. Então a banda tem muito entusiasmo com o trabalho, porque todo mundo gosta daquele repertório. É diferente de assim, no palavreado dos músicos, ninguém está ali, está numa gig, sabe? Sim. Ninguém está ali fazendo um trabalho. Está todo mundo tocando um tipo de música que todo mundo gosta. Então é outro tipo de jeito de você encarar. Né? As pessoas, todo mundo que foi assistir o show falou, porra, cara, a banda está muito entrosada. A gente falou, pô, a gente ensaiou 1 ano e meio, fez um show, e aí agora a gente ensaiou 7 dias e tocou muito melhor do que 1 ano e meio atrás. Sacou? Por quê? Porque agora estava todo mundo afim de fazer, porque fez uma vez e falou, cara, isso não pode ficar desse jeito. Quando viu que ia fazer 4, falou, porra, vamos botar para fuder, desculpa o palavreado. Não, tranquilo, aqui tá tirado. Ele falou, vamos quebrar tudo. E veio todo mundo cheio com sangue no olho. Então foi muito bacana. Não, isso é muito bom, isso é muito bom. Frejal, eu ia te fazer uma última pergunta aqui, que você meio que respondeu durante o nosso papo, e eu até achei curioso, que foi quando você falou assim, eu estava com 40 anos, eu não podia começar a carreira com 50, 60. Eu estranhei, mas te entendi, porque você já tinha uma carreira de 20 anos. Sim. Só que não era Frejá. Exatamente. Exatamente. Porque é aquela coisa, você começar muito tarde, lógico que você pode ter sucesso, você pode ter resultado. Mas, cara, vai ter gente que vai falar, porra, mas por que você só começou agora, cara? Se você tinha tudo isso na tua cabeça, por que só agora? Foi falta de coragem? Foi assim, falta de segurança? Foi assim, achar que não ia acontecer? Não sei. E, de repente, ali, eu vi que todos os elementos estavam ali. Eu saberia fazer, apesar de ter tido toda a surpresa de ver que o desafio era bem maior do que eu imaginava, mas eu estava pronto para ele. E, ao mesmo tempo, eu tinha ali o timing. Eu falei, tem que ser agora. Tinha o timing, tinha os elementos e tinha assim, a necessidade de parar, tive a necessidade de parar e pensar. É engraçado que, cara, durante anos, eu ficava de madrugada com o Peninha no quarto hotel e ele falava assim, porra, bro, porque você daqui a pouco vai sair e vai fazer o teu trabalho solo. Eu falei, porra, Peninha, para de me encher o saco. Porra, não vou sair porra nenhuma, cara. Para de ficar falando esse negócio. Não, porque tu vai sair. Cara, mas isso foi assim durante os anos 90 inteiros, ele falou isso. Eu falava, cara, eu não vou sair nada, cara, tá tudo certo. E aí, de repente, num determinado momento, esse estalo veio, mas não por esse motivo de sair porque eu estou numa banda e eu quero fazer uma carreira solo, tipo o Peter Gabriel saiu do Gênesis ou outras pessoas saíram de banda. Mas porque isso aconteceu, sim, em 2017. Aí sim eu me desliguei da banda. Mas aí os motivos foram outros. Foram questões, diferenças estratégicas de carreira, e aí não foi nenhuma diferença artística, foi uma diferença estratégica mesmo de carreira, e aí era inevitável. Né? Mas é isso. Perfeito. Então eu posso dizer, ver se eu enxergo correto, que esse disco aqui não é um começo, mas uma continuação da sua história. Com certeza, com certeza. É um segundo tempo da história. Segundo tempo da história. Maravilha. Frejá, foi um prazer enorme fazer esse passeio aqui com você, né? Um disco que completa 25 anos e continua vivo, né? Continua muito vivo. É isso aí. Eu quero agradecer também a Três Selos Rocinante, que lançou essa edição especial em vinil, está apoiando esse encontro aqui comigo e com o Frejá, e agradecer mais uma vez pela generosidade, pela conversa e pela música que acompanha tanta gente há tanto tempo, meu querido. Suas considerações e seus recadinhos paroquiais. Bom, quero agradecer a todo mundo que mandou perguntas, que foi um carinho muito, muito bacana. Quero agradecer a você pela qualidade da entrevista e também agradecer a Três Selos e Rocinante pelo carinho de ter feito um trabalho de lançamento tão bacana. Né? Parabéns a eles e vamos curtir, né, Sal? Vamos curtir.
Vamos ver. Beijo para Fernanda, para ela não ficar com ciúme. Um beijo para você. Valeu. Ela está falando que você é puro êxtase. Muito bom. Frejá, estou encerrando aqui a gravação. Me despeço de você rapidamente offline. Ok. Tchau, tchau, galera. Valeu, um abraço a todos.